Olá, meu nome é Caleb e hoje eu fui o próprio milagre do amanhã. Da manhã, né? Não do amanhã. Oi, eu sou a Juliana e eu só queria avisar o administrador do mundo que já estamos no outono, o verão já acabou. Oi, eu sou a Jéssica e eu vim encher o saco com a literatura latino-americana aqui. Oi, meu nome é Luana e o Moro caiu. E vocês estão escutando O nome do livro! Aê! Comentei com a Jé antes mais cedo que a gente estava aqui, firme, escutando todo mundo. Ainda estão, né? Tava falando faquinha que ninguém se importa, né? Mas enfim. Que ele já votou, não foi? Ele já votou. Mas esses caras gostam de falar, né, meu? É que ele ficou chateado porque ele perdeu. Foi isso, não foi? O Gilmar Mendes jantou o Cássio Nunes, né? Já tem vários memes aí do já acabou o Gilmar, ou nossa saudosa já acabou Jéssica, né? Inclusive. Jéssica são muitos nomes, né? Muitas referências, né? Eu imagino que aquela música que a gente não vai citar aqui deve ter sido muito traumática, né? Sim, já acabou a Jéssica, aquilo ficou um ano inteiro, né, no meu pé. Verdade. Mas já que aproveitamos aqui, né? Vocês já escutaram, hoje a gente está com uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz de ter aqui, que é a Jéssica. Então, Jé, se apresenta, fala quem é você aí no mundo, fala como que as pessoas te encontram, Instagram, canal, se apresenta. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, quero agradecer a vocês por me darem esse espaço, porque eu sou super fã do podcast, então é muito legal mesmo estar aqui. Eu sou a Jéssica, sou professora de literatura, sou professora de espanhol, eu tenho um canal no YouTube, e as pessoas podem me achar no YouTube, lá no canal Jéssica Matos, podem me achar no Instagram, porque nesses lugares todos eu estou falando de literatura, e dando os meus pitacos sobre os livros, e sobre outras coisas mais da vida também. E é isso, tenho dedicado a minha vida a falar de livros na internet, assim, faz um tempo já. Conheci a Jé num Uber, indo para uma festa, a gente falando especificamente sobre cachorro-quente em São Paulo, que é uma pauta boa para começar uma amizade, como cachorro-quente é esquisito em São Paulo. Polêmica. Peraí, boa, mas polêmica, né? Para os ouvintes aí que não sabem, em São Paulo se coloca purê de batata no cachorro-quente, o que é muito esquisito. Ainda coloca batata palha, se tivesse batata frita, colocava também. Não. Eu não como cachorro-quente, mas eu sou totalmente a favor de redundâncias gastronômicas. Tipo falafel com hummus. Melhor coisa do mundo. Grão de bico com grão de bico. Se você não come cachorro-quente, você nem tem lugar de fala nessa discussão aqui, Juliana. Fica na sua. Aqui eles fazem uma coisa maravilhosa, que é o X com tudo dentro, né? E aí se coloca batata frita dentro do lanche, né? Então a gente faz essas coisas também. Não colocamos purê, mas a gente coloca batata frita dentro do lanche. Ai, Rio Grande do Sul é uma coisa impressionante. Batata frita dentro do lanche é legal. Agora, coração de galinha eu acho um pouco extremo. Porque tem o X de coração. Tem de tudo, né? Tem de tudo que é tipo, todos os sabores possíveis e imagináveis estão fazendo. Eu confesso que eu achei essa ideia da batata frita uma ótima ideia, viu? Eu acho que os gaúchos estão importando essa ideia, porque tem uns lugares que vendem kebab, sabe? Aquele rolinho, assim, aqui em São Paulo, que colocam agora batata frita dentro e fica top. Fica aqui a recomendação. Eu já vi pizza com batata frita em São Paulo. São Paulo, ele extrapola todos os limites de qualquer coisa aceitável no mundo gastronômico, entendeu? O que é a culinária paulistana? 500 gramas de mortadela no pão! E o povo acha o máximo, eu não consigo entender. Eu acho muito engraçado nesse podcast aqui, que, né, a gente já tá aí fazendo um tempo fazendo podcast, Luana não tinha se rebelado, né? Encontrou uma amiga aí, já começou a falar mal dos cachorro-quente, dos paulistas, já se rebelou aqui. Só queria dizer isso, só. Não tenho nada contra os paulistas, tenho até amigos que são, mas 500 gramas de mortadela, vocês estão loucos? Não, aquilo é um Jamais absurdo. entendi. Eu gosto de mortadela, mas eu não consigo entender aquilo ser o ícone, é uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. Cara, dá pra fazer sanduíche pra 10 pessoas. Mas assim, você tava falando, Lu, que São Paulo tem essas maluquices, não à toa. Em São Paulo
que foi criada a maravilhosa Pizzaria Bate-Papo. Quem não lembra da pizzaria, da pizza de frango assado? Você podia pôr o que você quisesse lá, assim. Pizzaria Bate-Papo. Não sei se vocês conhecem esse maravilhoso meme. Aqui em Paraty tinha um lugar que frequentamos que era o Quibichinha, né? O Quibichinha que tinha a junção do quibe com a coxinha, essa grande instituição, né? Brasileira. Um abraço pra Leninha, que era uma grande fã aí do Que Bichinha. Fechou o Quibichinha, agora acho que o nome do lugar é Consagrado, ou algum nome chato. É um bom nome, eu gosto de Consagrado, mas ninguém bate Que Bichinha, gente. Não, Que Bichinha é maravilhoso, né? Assim, peraí, né? Assim, é uma junção de mundos, assim, eu confesso que eu acho maravilhoso. Mas esse não é um podcast de comida, vamos manter o foco hoje. Hoje a gente está aqui para fazer perguntas constrangedoras para Jéssica, para fazer o arquivo confidencial aqui, para a gente saber mais do livro que ela escolheu, né? Se vocês estão escutando, vocês já devem ter visto aí. Eu quero, inclusive, falar que eu achei uma escolha muito curiosa, porque todo mundo já tinha, inclusive, falado isso para a Jéssica, todo mundo escolhe os clássicos, né? Talvez um Frankenstein, aí, alguma coisa do tipo, e a Jéssica foi para o contemporâneo. Mas antes da gente falar do livro, vamos falar da Jéssica. Jé, conta pra gente como é que você começou a ler, você tinha esse hábito na sua família, seus pais são leitores, como é que os livros entram aí na sua trajetória? Demoraram a entrar um pouco, sabe? Eu comecei com os gibis, acho que quase todo mundo passou por essa fase, né? Então, lá em casa tinha uma coleção enorme da década de 80, que era do meu irmão mais velho, né? E ele tinha gibis da Disney. E, enfim, Tio Patinhas, aquela coisa toda. E aí eu herdei aquela coleção e comecei a ler por ali. Primeiro as pessoas liam para mim, né? Diz que eu ficava enchendo o saco, conta a lenda que eu ficava, lê para mim. As pessoas pegavam o gibi, né, e liam para mim. Mas depois eu comecei a ler sozinha, eu fui para a Turma da Mônica e aí eu fiquei numa fase, assim, acho que uns 5 anos direto só lendo Turma da Mônica. Era a minha programação preferida. E, em geral, não sabia que tinha livros infantis, assim. Acho que meu primeiro contato foi um livrinho. Na época, eles vendiam um kit da Disney, que era uma fita cassete com a história e o livrinho, né, com ilustrado. E aí eu ganhei a fita cassete da Bela Adormecida. Aí eu escutava, depois eu decorei a história, depois eu lia aquela história. Mas de literatura, assim, eu passava longe, nem sabia o que era, sei lá, nunca tinha pensado sobre literatura, né. E aí eu rasguei aqueles gibis todos de tanto ler, e depois foi passando aquela fase de ler gibis, e eu acabei indo pra música e fiquei um tempão, assim, afastadaça dos livros. Eu não sabia o que era livro, não via, eu tava só tocando e cantando, não sei o quê. E aí, enfim, fiquei nesse hiato de literatura, né, até que chegou o ensino médio, e me fizeram ler um dos clássicos lá, eu escolhi a Moreninha, aquela coisa assim, a leitora querendo se identificar com o personagem, né? Disse, não, eu sou morena, então eu vou ler um livro que tem esse título, muito legal. E aí peguei o livro e gostei, não sei como, mas eu gostei, gente. É Joaquim Manuel de Macedo, e eu adorei aquela história, eu fiquei fascinada. E depois eu pensei, eu acho que eu posso gostar mais dessas coisas que tem desse estilo aqui. Eu não lembro de ter lido nenhum outro clássico na escola, mas eu gostei daquilo. E aí, quando chegou na época de fazer o vestibular, eu pensei, acho que eu vou para um lugar onde tenha literatura, porque acho que é essa coisa que eu gosto. E aí eu fiz vestibular para letras e entrei, mas assim, sem saber nada, né? Então, eu não tinha muita tradição de ler, assim, não era uma coisa que eu fazia com frequência, eu não conhecia muitos livros, eu não tinha repertório. Eu passei incólume pelo Harry Potter naquela época, não sei como. Tinha uma amiga minha que era fã, mas ela assistia os filmes e não lia os livros, então eu não peguei nenhuma influência assim nessa época, né? E só fui mesmo ler de verdade com muita frequência na faculdade. Até então eu não lia. E não sei, minha família não é muito de leitores, assim, meus pais não leem muito, meu pai lê, mas ele lê muitas coisas de autoajuda e como fazer amigos e influenciar pessoas, né, então era esse tipo de livro que eu via em casa e não me chamava atenção, então eu não lia, mas eles achavam bonito esse negócio de ler, então de vez em quando eu ganhava um livro de aniversário e tal. Mas não era uma coisa que acontecia assim, só depois de bem mais velha é que eu fui começar a ler e começar a gostar. Por um lado, acho que é bom. Por outro lado, eu perdi muito tempo, mas assim, por um lado é bom porque eu
eu não sei se eu teria cabeça de ler mais clássicos com 15 anos, porque eu estava em outra bolha, assim, eu não estava pensando naquelas questões, eu estava realmente muito mergulhada na música, e aí eu não queria ler, não queria fazer mais nada. Mas, enfim, hoje em dia eu acho que eu estou tentando tirar o atraso, talvez, lendo para tirar o atraso, mas é isso, assim, comecei a ler bem mais tarde, e de leitora por gosto mesmo. Faz uns 6 anos que eu tô lendo, assim, por gosto, porque até então eu só lia por obrigação de faculdade, de mestrado. Vocês sabem como é, porque também vocês passaram aqui por letras, né? E a gente tem que ler muita coisa e tal. É mais ou menos assim, demorei. Demorei para chegar nos livros. Ô, Jé, eu queria que você falasse mais sobre essa tal dessa bolha de música. Porque eu acho tão maravilhoso, eu sei que você já gravou, eu sei que você levava isso muito a sério, então, tipo, conta mais sobre isso. E também, por que que você não foi para esse lado, para música? Por que que você não, sei lá, pensou em cursar a música, fazer alguma coisa nesse sentido? É assim, a minha família é toda de músicos, então desde cedo eu escutava muita música e naquelas reuniões de família de fim de semana era a gente tocando e cantando e todo mundo cantando junto, uma função. Meus pais tocavam, né? Meu pai tocava, meu irmão também, e eu gostava muito de tocar. E aí eu desenvolvi um gosto por violino, não me perguntem de onde, não sei onde é que eu vi o violino. E eu disse em algum momento, que bonito, não sei o quê. Aí, aí lá pelos meus 7, 8 anos, o meu padrinho resolveu me dar um violino, porque ouviu que eu tinha gostado e tal, e ele me deu, e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Chegou assim na minha mão um violininho pequenininho, porque tem essa coisa do tamanho dos instrumentos, né? O meu violino era um 3/4, minúsculo, e aí eu não tinha o que fazer com aquilo. Meu irmão disse assim, bom, vamos fazer uma aula particular enquanto tu não pode entrar na turma, porque já estava no meio do ano, lá no Conservatório de Música, e eu comecei a tocar com aulas particulares. Depois eu entrei no Conservatório de Música, e aí praticamente não saí mais, né? Fiquei lá envolvida e tal. E a princípio era só o violino, depois eu entrei em teoria musical, aí eu me formei em teoria musical, são 6 anos estudando teoria e solfejo e claves e partituras infinitas. E eu fiquei muito tempo na música clássica, por causa do violino, óbvio, né? Que é um instrumento que se presta a esse negócio. E eu gostava muito daquilo. E eu tinha um sonho, quando era pequena, de tocar em orquestra. E aí não, vou tocar, vou ser violinista solo, e parará. Só que depois eu fui crescendo e eu fui perdendo aquela vontade, assim, de tocar nesse tipo de música. E foi surgindo um outro tipo, que era uma música regionalista, que a gente fazia lá na minha cidade natal, que é Bagé, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. E a gente fazia muita coisa, assim, nesse sentido de uma coisa mais nativa, né? Mas eles chamam de música nativista. E aí, enfim, eu comecei a tocar e eu entrei para uma banda que o meu irmão criou e a gente começou a tocar pelas cidadezinhas ali da volta. Depois a gente foi para o Uruguai, depois a gente foi para a Argentina, a gente tocou em São Carlos, São Paulo, né? E a gente foi fazendo essas apresentações, assim, e eu vivi uns 7 anos de música mesmo, né? Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu até falei, né, antes, eu entrei porque tinha literatura, porque realmente não era uma coisa assim que era a minha motivação. Eu tava lá querendo tocar, eu queria palco, eu queria luzes, shows e tal. E fiquei um tempão na música por isso. Só que na época não tinha faculdade de música na minha cidade. A mais próxima seria aqui onde eu moro agora, em Pelotas. Só que minha família não tinha como me bancar, e eu também não tinha como me bancar fora, e não foi nenhuma questão, assim, eu não queria fazer faculdade de música para trabalhar formalmente com música, eu queria só seguir tocando. E aí chegou um momento em que não se tornou mais viável, assim, não tinha muito show, não tinha muita forma de fazer dinheiro, a gente gravou discos e tal, mas isso não vende muito, né, o que vende são os shows mesmo, que a gente consegue ter cachê. E como é uma música nativista, que não tinha um nicho tão grande, né? Não é uma coisa como sertanejo universitário, como pagode, como rock, a gente não tinha muito espaço, assim, era uma coisa diferenciada, tinha violino, tinha os instrumentos como bumbo legueiro, que é uma coisa que tem nos Andes, sabe? Então, o pessoal ficava meio assim, né? Não era todo mundo que estava disposto. Acabou que eu achei melhor não continuar
não vê muita possibilidade de ganhar dinheiro, assim, e sustentar com isso, né? Não por fazer rios de dinheiro, mas só de me sustentar, de pagar boleto e tal. E aí eu terminei a faculdade e eu tive que optar por alguma coisa. Aí eu optei pela carreira de professora mesmo, e aí vim fazer mestrado e tal. Mas a música, com certeza, foi a primeira coisa que me moveu, assim, era tudo pra mim naquela época, assim, eu só queria isso, né? E, enfim, tem muito carinho por tudo que a gente fez, tem CD gravado, eu escuto, fico feliz de ver que a gente gravou, só não deu para continuar trabalhando com isso, assim, e hoje em dia eu só canto esporadicamente, não, nem tocar eu toco mais, assim, o violino ficou para um outro canto, mas também tá bom, não reclamo disso. Jéssica, duas perguntas. Qual o nome da banda? Porque você falou violino, eu logo já imaginei a família Lima, então não sei se a banda seria a família Matos, né? Por aí, quase foi. E a segunda pergunta é, qual a idade que você tocou? Porque você falou que são 7 anos e ia andando, só para ter uma ideia dessa progressão da música. Tá, o nome da banda é em espanhol, então eu vou falar bem devagarinho, gente. Era Sonido del Alma Gaúcha, que é som da alma gaúcha, né? Enfim. E a gente chamava carinhosamente de Sonido, então ficou mais fácil assim, a gente se apelidou de Sonido. Mas eu toquei dos meus 8 aos 20 anos dentro do conservatório de música, né? Eu fiquei, pelo menos isso, eu fiquei enfurnada no conservatório, fazendo teoria, fazendo violino e tocando na orquestra também. E até meus 21, 22 eu ainda tocava por fora, né, nessa gauchada que a gente tocava aí pelo Rio Grande do Sul. Até os 22 mais ou menos eu toquei nessa função, assim. Depois eu vim fazer mestrado aqui e aí parei mesmo de tocar, assim, profissionalmente, né? Tem uma coisa que eu queria te perguntar também em relação à música. A gente vai chegar nos livros, mas é que eu amo essas histórias. Você é muito a pessoa da bandeira da literatura latino-americana, você abraçou muito isso, né? Começa com a música, já? Você acha que a música foi a sua porta de entrada para curtir mesmo essa cultura, esse recorte, digamos assim? Ah, sim, total. Eu não sabia o que era América Latina até eu ouvir a Mercedes Sosa cantando, né? E aí, a primeira vez que eu vi a Mercedes Sosa, assim, num vídeo no YouTube, eu fiquei, meu Deus, o que essa mulher tá falando? O que é isso que ela tá falando? A voz do povo, né? Os latino-americanos, irmãos. Eu disse, o que ela tá fazendo? E aí eu fui pesquisar, né? Ver o que era. E quando eu abri a biografia da Mercedes Sosa na Wikipedia, assim, eu fiquei, gente, por que as pessoas não estão falando dessa mulher, né? Fiquei enlouquecida com aquilo. E a música fez muito isso, assim, que eu acho, eu não sei se tem diferença efetivamente, mas eu noto que na música a coisa é muito mais fácil, se vai longe, muito mais fácil, né? Não tem muito essa coisa de fronteira que tem, por exemplo, na literatura, a literatura de tal país, a música, não sinto isso, eu sinto que é o artista que vai longe, né? Por exemplo, a Mercedes Sosa, fala nela, todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar dessa figura, em toda a América Latina, né? E aí não fica uma coisa restrita à Argentina, de onde ela veio. E aí eu vi aquela consciência assim, política, a Violeta Parra no Chile, outros artistas andinos, assim, que eu ficava, gente. E aí eu comecei a me interessar pela América Latina por causa da música mesmo. E as letras são muito políticas. Então, muito antes de eu procurar livros latino-americanos, que sei lá, deve ter um intervalo de 15 anos entre o que a música me apresentou e o que a literatura apresentou, né? Muito antes da literatura, eu já estava vendo as pessoas falando do contexto da América Latina, falando de desigualdade social, falando da luta do campesino, por exemplo, dos indígenas. Tudo isso é muito forte nessas letras dessas músicas e me marcou demais, assim. E por causa da música, talvez, é que eu tenha ido atrás da literatura, que eu vi que tinha uma conversa. Não era a mesma coisa, mas tinha uma conversa. Mas a música, com certeza, veio, assim, do berço, sabe? Dessa consciência. E depois, quando eu comecei a me dar conta do que era mesmo a política, muito por causa foi da Mercedes Sosa, assim. E você estava falando, Jéssica, que você veio, que você morava na sua família de Bagé, né? E acho que tem essa questão da fronteira também, né? Enfim, acho que deve ter uma diferença de viver muito próximo de outro país, que é uma outra língua, né? Querendo ou não.
Você acha que também tem uma relação a isso, assim? Eu acho que sim, Ju, porque é uma região muito diferenciada, assim. Não é. Acho que às vezes as pessoas que moram de São Paulo para cima, né, tem uma ideia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfim, aí já pensa naquele sotaque porto-alegrense. Na fronteira oeste é um outro país praticamente, né? Porque a gente tem essa fronteira que é muito híbrida. A gente cruza a fronteira a pé, a gente não tem barreiras, não precisa fazer nada para passar para o outro lado, praticamente, se a gente só está passeando ali. E tem fronteira com o Uruguai, e lá em cima, quase no norte, tem fronteira com a Argentina. E a gente tem esse contato muito forte assim, com a fronteira, e as músicas vêm de lá para cá também, então o trânsito também é nesse sentido de eu crescer ouvindo músicas de lá, né? E eles também têm as músicas que escutam, que são do Rio Grande do Sul, que escutam lá. E eu tenho família no Uruguai, é uma outra situação, assim, né? De crescer na fronteira, ainda que não fosse a minha cidade, não é uma fronteira, assim, direta, não é como... Tem uma fronteira bem famosa, que é a de Livramento com Rivera, né? E ali é realmente só cruzar a rua. Na minha cidade, não, a gente está a 60 quilômetros da fronteira, mas ainda assim, a gente vai na fronteira para comprar vinho, vai na fronteira para comprar alfajor, vai na fronteira para ver um festival de música. E esse trânsito é super real, assim, essa fronteira que eu falo que hoje é 60 quilômetros já foi parte de Bagé, né, então, historicamente era Bagé, aí depois que foi se emancipando o município de Aceguá, né, e é real, assim, a gente tem uma outra relação, as pessoas se entendem, mesmo que não falem espanhol, o portunhol rola forte na fronteira, assim, é uma coisa que funciona. Hoje em dia é língua também. As pessoas não sabem disso. O portunhol é língua, sabe? Em regiões como Rivera, ele se estabeleceu já assim formalmente. Então, todo mundo sabe que pode falar portunhol normal. E, enfim, eu acho que influencia tudo na minha vida. Assim, se eu não tivesse nascido na fronteira, eu não teria chegado no espanhol, provavelmente. Não teria chegado hoje em dia com essa força na literatura latino-americana. Assim, é uma coisa que mudou a minha função. A gente consome muita coisa do Uruguai ali, muita coisa da Argentina também. E a outra coisa que funciona muito é porque a gente tem o mesmo bioma, né? A gente tem o Pampa, que é a mesma região. Então, o nosso inverno é igual ao inverno do Uruguai, é igual ao inverno da Argentina. A gente toma o mesmo mate, né? O chimarrão. E, enfim, é muita semelhança. Então, isso acaba influenciando a gente, né? Quando você entrou na faculdade de letras, você já escolheu o espanhol de cara? Escolhi o espanhol. Na época, meu irmão é formado em letras também, e ele é formado em letras espanhol, e aí ele me disse assim, não faz espanhol, porque espanhol a gente já sabe, a gente está aqui na fronteira, olha as ideias, né? A gente está aqui na fronteira, a gente sabe muito bem, não precisa fazer isso, mas eu nunca estudei espanhol na minha vida. Não, faz inglês, que vai ganhar muito mais. Ele tinha uma certa razão, porque as pessoas que fazem inglês têm um mercado muito maior do que as pessoas que fazem espanhol, porque o interesse, né, da educação não é formar pessoas que falem espanhol nas políticas públicas, né? Quando o espanhol teve um protagonismo, logo em seguida acabou, ele ficou um tempo no currículo do ensino médio e depois saiu. Então, era mais negócio para mim fazer inglês, né? Mas eu não gostava do inglês, assim, não simpatizava muito com o inglês, e eu já estava cantando em espanhol, então eu queria poder entender melhor aquela língua, e eu me matriculei no espanhol, e assim, melhor coisa que eu fiz, porque eu não sabia nada. As pessoas acham que espanhol é igual ao português, assim, não é. E aí, como é que foi a faculdade, Jé? Você sempre fala com muito carinho, assim, eu acho, da sua faculdade, né? Ela tem algumas coisas que você já me contou que eu acho muito bacana, tipo as matérias que você teve voltadas para literatura contemporânea, que não é algo tão comum, né, na academia. Como é que foi esse seu período, assim? E teve alguma leitura que te marcou nesse espaço? O que você conta, assim, das leituras da faculdade? A faculdade, eu gostei tanto de letras que eu faria de novo, assim, a louca, né? Mas eu acho que letras é o melhor curso porque dá uma visão, eu não sei explicar,
Eu não sei, dar uma visão mais ampla sobre as coisas e, enfim. Mas tá, eu fiz licenciatura, eu tive que passar por todas as partes mais chatas, né, de educação. Então, eu tive que estudar a educação, as leis, as práticas pedagógicas, toda essa coisa. Agora, dentro da literatura, para mim, foi, assim, o auge, né? Eu tive professores excelentes, professores maravilhosos e eu lembro dos meus primeiros impactos com clássicos, né? Um dos que eu li primeiro foi o Crime e Castigo, e a disciplina era Clássicos da Literatura Ocidental. E aí eu li Crime e Castigo e fiquei assim, que isso, que coisa maravilhosa, quero mais. Na mesma época eu tive que ler Bartleby, o Escrivão. Eu achei curioso, assim, fiquei bem animada com aquilo, que eles diziam, eu prefiro não. Que cara curioso. Só que eu lia tudo muito numa coisa de descoberta, assim, sabe? Eu não sabia nada, eu não tinha nenhuma referência, para mim tudo me agradava. E aí, mais pro final da faculdade, foi chegando a literatura contemporânea, né? No meio, antes eu tive as lusófonas todas, as literaturas de língua espanhola, e as lusófonas eu gostei bastante, Mia Couto, Luandino Vieira, Pepe Tela, todos os clássicos, né? Não, os mais contemporâneos já não estavam ali. E o lado bom foi que nos contemporâneos eu tive professores maravilhosos, assim, e aí eu lembro de uma professora que colocava Daniel Galera, colocava... Quem era a outra autora que ela colocou, que eu não me lembro agora. Mas colocava umas pessoas do século XXI, sabe? Que eu acho fantástico, porque muitas vezes os cursos de letras parecem parar no tempo e só vão até a literatura da década de 90. De 90 para cá não tem nada. Então ninguém produziu, não tem literatura relevante. E aí, muito bem, a gente estudava Caio Fernando Abreu, né? Massa. Mas assim, né? Tinha mais gente. E essa professora fez um trabalho incrível. Cíntia Moscovitch, eu li na faculdade e eu fiquei impressionada. Eu li o Duas Iguais, que é um livro, um romance maravilhoso, assim. Hoje as pessoas classificariam como literatura LGBT, né? Mas eu acho que é muito mais que esse rótulo, assim. É uma literatura muito refinada da Cíntia Moscovitch, que é uma escritora gaúcha também. E eu acho que tem esse movimento aqui também no Rio Grande do Sul de promover a literatura daqui, né? Então, autores como Moacir Scliar são muito lidos, né? Enfim, e a gente passou por esses autores, passamos por Bernardo Carvalho também, e aí leram Nove Noites. É tu que gosta do Nove Noites, né, Lu? Eu não gosto desse livro, a gente já pode brigar. Mas a gente teve essa visão, assim, né, e eu gostei bastante. Eu fiquei encantada, tem muita teoria já sobre literatura contemporânea, né, tem a Regina Dal Castagnier, que é uma professora lá da UNB, que estuda muito os contemporâneos e faz um trabalho maravilhoso. E aí do mestrado também, no mestrado eu tive um professor, por incrível que pareça, era um dinossauro da literatura comparada, o professor João Manuel, esqueci o sobrenome dele, e aí ele fez uma disciplina Literatura Brasileira do século XXI, então eu me matriculei nessa disciplina, assim, nossa, vai ter umas coisas massas. Infelizmente ele colocou muito homem, né, como era de se esperar, tive que ler vários homens que eu poderia ter passado longe, mas em geral foi bom, assim. Então teve essas partes interessantes da literatura contemporânea que eu acho que me ajudaram muito, né? Depois, quando eu migrei para o YouTube, eu vi que era bem legal poder usar essas coisas todas, né, do contemporâneo também. Eu lembro que você falou do Prefiro Não. Uma vez eu vi alguma coisa sua, não sei se foi um vídeo, de você falando dos autores que você prefere não. Eu achei aquilo muito genial, assim, tipo, eu já li muito homem na faculdade, agora tem uns autores que eu prefiro não, assim, que as pessoas vão me apedrejar porque eu nunca li, mas prefiro não quero. Eu prefiro não, tem vários, né, eu vou deixar 2 aqui no ar, assim, só para gerar polêmica e depois eu vou sair correndo, já que ninguém tá me vendo. Não, vocês vão postar isso no YouTube, puxa vida. Mas tem alguns autores que eu prefiro não. E aí vocês vão ver que tem um padrão nesses autores. Acho que a gente já falou também disso, né, Lua, em algum momento. Mas assim, Philip Roth, não, prefiro não. William Faulkner, prefiro não. Philip K. Dick, prefiro não. E vários outros nesse sentido, assim. O Hemingway, eu já li O Velho Mar e para mim já bastou, assim. É um livro clássico, li para conhecimento literário, para arquivo, mas não tenho vontade de seguir lendo. Eu não sei, as histórias são tão
não me levam muito a muitos lugares, a muitos insights, sabe? E chega uma época da vida que a gente vai pulando, assim, sempre que possível vai pulando essas partes, porque eu não preciso passar por todas as histórias, dá para dar uma filtrada, né? Eu acho. E quando você fala isso do YouTube, qual é a relação? Qual é a reação das pessoas? Assim, começando que eu começo, se eu falo assim, tem que ler mais mulheres, já chove dislike, né? Todos os vídeos que eu menciono isso tem dislike, é muito engraçado, porque em geral meus vídeos não tem muitos dislikes, assim, não tem muito hater, mas nos que eu falo de ler mais mulheres tem. E aí quando eu cito nomes, nossa senhora, quando eu cito nomes vem alguém nos comentários, mas por que não? Mas tem que dar uma chance. Eu acho muito engraçada essa militância, né, das pessoas, assim. Eu preciso dizer para essa pessoa que ela tem que ler esse autor, sendo que cada um lê o que quer, né, gente? Eles vêm insistir, assim, por que não leu? Mas tem que ler, mas dá uma chance, mas faz não sei o que. Não vou fazer, infelizmente não vou. Mas, assim, além de, tirando, lógico, homens, né, falar que não quer ler homens tem uma questão, acho que tem uma fantasia também das pessoas dessa não, mas você tem que ler tudo, tem que estar disposto a tudo, como se você escolher e falar assim, não, vou ler esse, você não tá lendo também, né, assim, é muito, é meio contrariar o cânone, é difícil, né, assim, autores consagrados, né? É assim, falar de clássicos, imagina que eu vou falar mal do Philip K. Dick, nunca nem li, como é que eu vou falar mal dele? E aí vem essa coisa assim, mas tu não leu, não sabe o que tá falando, não tem lugar de fala. Todas essas coisas assim, e às vezes esses autores, eles estão até em materiais teóricos, né? Eu estava lendo agora há pouco um livro, enfim, por causa de um curso de literatura que eu estou dando, que era do Terry Eagleton. Ele é um teórico bem consagrado, né? E o Eagleton estava analisando... como é que é o nome do autor, gente? Ele só analisa os ingleses, né? Uma coisa impressionante, assim, o bairrismo. E aí ele estava falando do Evelyn Waugh, que escreveu O Retorno a Brideshead e outras coisas desse tipo. Eu só li esse livro porque me caiu nas mãos por causa da tag. Eu sei que a tag também é um assunto espinhoso aqui no podcast. Mas eu li esse livro porque veio na tag e eu sentia a morte em cada página que eu virava. Assim, por que eu tô lendo isso? Meu Deus, eu podia estar capinando um pátio que eu estaria mais feliz. E aí, eu terminei o livro querendo jogar longe, depois eu me desfiz dele mesmo, os que eu não gosto eu passo adiante. E o Eagleton me pega, analisa esse homem e diz assim, é a melhor coisa que a literatura inglesa já produziu. Eu disse, mas, então, eu tô muito errada, porque eu achei um saco, eu achei um porre esse homem. E é engraçado, porque muitas vezes esses trechos de livros estão na teoria, e aí eu não li o livro, mas eu li um trecho no texto teórico, então para mim é como se eu já conhecesse, né, de tanto que eles analisam, e eu acabo pulando por isso. Não, eu já sei como é que é, então eu vou ignorar esse autor. Mas isso é uma discussão também de quem que forma esse cânone, né, Gê? Porque assim, ninguém fala assim, você tem que ler Lídia Jorge. Como assim você nunca leu Lídia Jorge? Você não tem vergonha? Nunca é nesse sentido, né? São sempre nomes muito específicos que você precisa ler para ser uma leitora de verdade. Tá fazendo canal no YouTube e nunca leu o Felipe Roth, sabe? Não tem nem conversar com essa menina aqui. Então é esse ideal mesmo, né, que as pessoas criaram e que é muito baseado nesse cânone, né, que, enfim, que justamente a gente questiona, né, quem diz, quem que determina quais são os escritores essenciais, né, por que eles são essenciais? Exato. E eu acho que a academia tem também uma coisa que é o medo do contemporâneo. Porque o clássico já é mais fácil de analisar, né? Eu lembro, algum professor me disse isso. Mas tu vai analisar isso aí? Tem certeza? Porque não tem teoria sobre ele. Eu disse, mas vamos fazer a teoria então. Né? Eu analisei o Bernardo Carvalho no mestrado, né? Analisei o Mongólia e o Filho da Mãe, que para mim é também um outro suprassumo, assim. E aí eu lembro da resistência do professor de... Não tem muita teoria para a gente embasar. Gente, vocês estão entendendo o problema de vocês, porque vocês querem... A academia, que era para ser um lugar para a gente pesquisar e avançar, está presa nos clássicos. Esse professor que estava resistindo a isso é um cara que analisou no mestrado e no doutorado o Machado de Assis, que é ótimo, adoro, mas pelo amor de Deus, sabe?
Machado de Assis, século XIX, todo mundo já estudou Machado de Assis. Tem uns clichês assim que eu não aguento mais, né? As pessoas analisando livros que falam do mito do Édipo Rei, meu Deus, já foi o Édipo, o complexo de Édipo. Então tem umas coisas que eles ficam assim muito presos, eu não gosto. Por isso que eu acabei caindo fora, né? Eu acho que eu fui saindo de fininho, assim, porque muitas dessas coisas picuinhas, assim, me incomodavam dentro da academia, né? Dessa função de pesquisa mesmo, né? Não pode estudar contemporâneo porque não tem teoria sobre eles. Mas, meu Deus, então, o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos produzir. Essa questão, só um parênteses aqui, que essa questão do contemporâneo, pelo menos na letras que a gente fez, assim, é um problemão, assim, porque a gente vê em matérias muito específicas, assim, do tipo, que seja uma vontade do professor, claramente, dele de mudar alguma coisa, mas ainda assim dar, de certa forma, um equilíbrio, mas é muito difícil, né, assim, eu lembro que eu tive um professor que a gente foi fazer análise do conto, aí tinha Machado de Assis, tinha alguma outra coisa, e ele colocou o João Antônio. Tipo, assim, né? Mas assim, só que as pessoas só queriam o Machado, né? Então eu fico meio pensando disso de uma roda, né? Do tipo, esse seu orientador, que mestrado e doutorado foi sobre Machado, as pessoas. Aí você passa Machado, as pessoas continuam gostando. Eu tô falando do Machado aqui só como exemplo mesmo do cânone, né? Pensando, né? Sei, Caleb. Não tem nada contra. Não tem essa, não tem. Mas é uma coisa que depende muito dos professores mesmo. E não é como se os professores não tivessem respaldo para montar uma disciplina como eles querem. Eles têm respaldo, né? É uma coisa muito mais livre do que uma escola, comparando sistemas educacionais. A escola ainda tem que seguir um monte de coisa. Agora, dentro da universidade, a disciplina, tirando as leituras obrigatórias da ementa, o resto tu pode manejar, né? Eu trabalhei na universidade também, eu dei aula, fui professora substituta por quase 2 anos, e trabalhei com literatura, e eu fazia isso. Eu só dava as leituras obrigatórias porque estava na ementa. E o resto das leituras era coisa que eu trazia, que eu inventava. Enfim, eu coloquei um monte de conto contemporâneo para os alunos, e aconteceu isso, né? Porque eu coloquei um monte de autores, e eu fazia assim, se eram 20 contos, era 10 de autoras, 10 de autores. Eu sou a louca da equidade. Aí eu fazia essa divisão e dava para eles. E foi impressionante, teve um seminário que eu fui assistir as apresentações, eu dava aula no EAD, tá? Mas eu fui assistir a apresentação no Polo, e os alunos, de uns 20 alunos, 15 escolheram o mesmo conto, que era da Clarice. Tinha 20 contos, e 15 alunos escolheram Clarice Lispector. E aí é um trabalho muito de formiguinha, assim, sabe? Porque muito também parte dos alunos esse aqui eu sei que é bom, então vamos lá, né? E claro que eu trabalhando com aqueles alunos em um semestre, eu não ia fazer uma transformação milagrosa nessa mentalidade, óbvio que não. Mas me chocou muito, porque todos os seminários eram quase iguais. E aí eles iam apresentando seminários, e aí eles começaram a se constranger, porque realmente era vergonhoso, assim, era todo mundo falando a mesma coisa. E depois eu conversei com eles sobre isso, mas requer um certo esforço, né? Requer uma boa vontade do professor, e por vários fatores, acho que às vezes os professores não têm essa boa vontade. Não por serem ruins, assim, pessoas ruins, mas por outras coisas que eles têm que dar conta, né, dentro da academia. Eu e a Ju, a gente gastou cada crédito que a gente pôde nas matérias de literatura. Eu acho que eu nunca fiz nenhuma matéria que não fosse essas livres, né? Essas que você escolhe. Eu nunca fiz nenhum outro tipo, todas foram para literatura. Eu lembro que quando eu conversei com a Jé sobre a faculdade dela, eu fiquei muito encantada com essa questão dos contemporâneos, porque eu não tive essa... Eu acho que eu nunca li um brasileiro contemporâneo na faculdade. Eu tô tentando lembrar aqui, eu acho que não aconteceu. Eu acho que a USP, Lu, ela parou ali na década de 50. Eu vi a Jé falando, parece que não tem 45. Ninguém depois da década de 90. Menina, não tem ninguém depois de 60. Assim, nossa. É um professor ou outro que, tipo, aí você tem que descobrir que ele vai dar naquele semestre o autor e ter a sorte de conseguir com ele. Mas, assim, de brasileira, eles param na segunda fase do modernismo e tá joia, sabe? Eu comecei a fazer uma de ouvinte que era isso, eram contemporâneos mesmo, tanto que tinha a Elvira Vinha e tudo mais, mas assim,
era um desejo um pouco em cima disso que a Jéssica falou, sabe? Do tipo, não tem coisa sobre eles. E até meio, não só como um incentivo para escrever, para buscar, para pensar, né? Pensar no que você está lendo, mas também como uma forma de, tipo, de não se guiar, né? De não ter alguém te apontando o caminho e falando, olha, isso aqui é bom pra caramba. Nada contra, mas assim, no sentido de você ler e falar assim, tá, mas o que eu achei disso? E colocar disso em palavras, né? Mas era muito difícil mesmo, assim. E uma coisa só que eu queria completar é que eu acho que a fala da Jé foi perfeita, assim, tem essa questão dos professores, mas eu tenho um amigo professor universitário, aí eu vou só invertendo um pouquinho a ótica, que uma vez eu fui chorar para ele, academia, contemporâneos, mimimi, e aí ele olhou para mim e falou assim, eu já tentei dar um curso uma vez, baseado em autores contemporâneos, eu não vou falar quem é o cara aqui para, né, porque, enfim, não pedir para ele, e ninguém se inscreveu, assim, e não teve o número mínimo de inscritos para ele conseguir dar a matéria. Então, eu acho que é isso, é como o Caleb falou, né? É uma roda que se retroalimenta. Você, talvez tenham professores que puxem mais para a questão dos clássicos, aí os alunos já interiorizam que só estudar os clássicos é que é bom, que os contemporâneos talvez não tenham o mesmo valor, e aí eles já não se interessam pelos contemporâneos, então é difícil, assim, quebrar essa roda é bem complicado. Sim, sim, acho que depende muito do lugar e eu não tenho nenhuma experiência com a USP, mas eu imagino que por ser a USP, né, tem toda uma tradição que, por um lado, eles precisam manter também, tem tudo isso, né, no cacife deles, no conceito e tal. Aqui no Rio Grande do Sul tem pelo menos umas 3 universidades que têm um trabalho bem legal, assim, com contemporâneos. A Unipampa, lá onde eu me formei, né, que tem isso. Mas é uma universidade que pegou professores que eram da URGS, tem isso também, né, professores que vieram para o interior, porque também era uma outra oportunidade. São várias coisas envolvidas, né, as pessoas querendo sair da capital e ir para o interior, ter uma vida mais tranquila no interior, e aí foram. Na FURG, que é na cidade de Rio Grande, que é aqui perto, também tem uma área que estuda contemporâneos, tem uma professora maravilhosa, que inclusive eu cobiçava ela para ser minha orientadora do doutorado, e ela disse, vem, eu estou só esperando um dia voltar a bolsas de estudo para quem sabe, né, num Brasil futurístico, distópico. E tem na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, uma linha também bem legal, assim, de contemporâneos, inclusive africanos, muito forte lá. Se estuda bastante literatura contemporânea africana, e eu acho legal, assim, mas é uma coisa que eu vejo aqui, né, imagino que não se repete em outros lugares. Eu acho que a USP ficou muito, assim, eu não vou falar mal dele, pois fado sensato nunca errou, no Antônio Cândido, né, então a USP é o Antônio Cândido, né, e não querem largar o osso dele. Então, toda a crítica literária é muito baseada nele. E aí eu vejo amigas que fazem faculdade em outros estados e o tanto que avança, assim, Nordeste também tem muita faculdade disso, de gente que estudou e foi para lá, tipo, essas faculdades que foram feitas no governo Lula, saudades, né, tipo, lá no sertão mesmo, né, e, cara, tipo, estudos feministas, estudos, tipo, contemporâneos, coisas muito boas, e a USP parou no tempo. É legal, mas parou no tempo. É isso. Tem muito estudo feminista aqui na FURG, agora me lembrei, tô falando disso. Uma corrente dessa professora que eu acho maravilhosa, Luciana Coronel, incrível, e ela estuda isso e tem várias orientandas no doutorado, pesquisando autoras mulheres, autoria feminina. É muito legal. Tem bastante coisa assim, né? E também, e a minha, agora eu vou aproveitar o momento de saudade, né? A Unipampa foi também criada pelo ex-presidente Lula, lá em 2006, abrindo o mato, que era aquela região, literalmente, né? E, enfim, foi uma universidade que mudou toda a região também. Saudades, Lula. Saudades, Lula. Tá registrado só isso. Mas e o canal, Jé? Você criou ainda na faculdade? Como é que foi esse link aí para você começar a produzir conteúdo na internet? Se é que o canal foi sua primeira produção de conteúdo, né? Não, mais ou menos. Mas na faculdade eu não sabia nem quem eu era, não era nem gente ainda na faculdade, então demorou um pouco para eu fazer canal. Eu fui fazer canal depois do mestrado, né? Porque eu estava numa ressaca
ressaca de textos teóricos. E aí eu terminei, entreguei a dissertação, eu defendi a dissertação e eu disse, agora deu. Eu fiquei um mês só vendo série, né? Primeiro para dar uma desintoxicada da linguagem insuportável da academia, né? Daquele jeito clichê de escrever que eu vinha escrevendo há 2 anos, não aguentava mais. E aí eu fiquei vendo só série. Aí depois eu pensei, não, parei, deve ter alguma coisa legal da literatura na internet. Eu caí no YouTube. E aí eu descobri canais maravilhosos, né? E até tava falando na live lá do aniversário do canal, que a Lua tava, que eu descobri a Nath, por exemplo, né? Descobri a Lua por causa da Nath. E assim eu fui indo de canal em canal. E eu disse, que legal isso aqui. E eu fiquei com vontade de fazer também, só que eu morria de vergonha de falar na frente de um vídeo, de uma câmera, e depois, pior ainda, não só falar, mas me ver e me ouvir na hora da edição. Aquilo pra mim era uma tortura, assim, só de imaginar, né? E aí eu fiquei 1 ano querendo, mas sem coragem de fazer. E nisso eu comecei a usar o Instagram, comecei a compartilhar as leituras por lá. E alguns amigos, sempre tem aquele amigo assim que é super entusiasta, né? Vai lá, faz um canal. E aí o Rodrigo Tavares, que é inclusive escritor, tem uns livros aí lançados, o Rodrigo me dizia na época, faz um canal, Jéssica, tu tem que falar, não sei o quê. Eu fiz, né? Morri de vergonha, quase tive um infarto gravando o primeiro vídeo. Depois na hora de editar foi pior ainda, mas postei, né? E aí eu comecei a gravar, isso foi em 2017. E aí eu comecei a fazer, fiz ali por 1 mês os vídeos, estava gostando bastante, e aí passei no concurso lá da Unipampa também. Então eu comecei o canal, eu pensei, é isso, vou fazer isso da vida, vou virar youtuber, quero fazer. E aí eu passei no concurso e tive que trabalhar. Então eu acabei deixando o canal bem abandonado naquele ano. Eu fazia vídeo quando dava, assim, porque realmente era uma carga horária de trabalho muito grande. E aí, quando eu saí da universidade, do contrato lá, aí eu voltei a fazer vídeos e tal, e comecei a me dedicar melhor. Mas isso aí só encarar assim como uma coisa mais séria só no ano passado, 2020, né? Precisei fazer alguma coisa da minha vida, porque pandemia. E aí eu comecei a usar o canal assim como algo bem profissional, de produzir vídeo sempre no mesmo dia, largar lá os algoritmos, deixar os algoritmos felizes e tal. E aí o canal começou a andar mais um pouquinho, assim, consegui chegar a mais pessoas, e aí é isso, venho fazendo esses conteúdos. Mas no começo era muito bagunça, assim, era muita baderna no meu canal, era quando dava. E os projetos do canal? Como é que surgiu o clube de leitura? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom... Eu comecei o canal pensando o seguinte, eu tinha lido uns contemporâneos muito massa no mestrado, por incrível que pareça. E aí eu tava com aquela coisa do Bernardo Carvalho, aquela coleção que eu adoro, do Amores Expressos, da Companhia das Letras, que tem gente polêmica também. Tem gente que fala muito mal, mas alguns livros eu gosto muito. E aí eu via esses contemporâneos e outros e eu pensava, não estão falando muito desses contemporâneos, preciso falar. E aí primeiro eu queria falar dos contemporâneos. No final eu dei uma guinada que eu não sei como, eu comecei a falar dos latino-americanos, né? Mas é que naquela época eu meio que descobri o Gabo de verdade, assim, comecei a ler o Gabo, fiquei enlouquecida, o Crônica de uma Morte Anunciada, eu achei, meu Deus, que livro é esse? Que coisa maravilhosa. Aí eu fui ler 100 Anos, e fui ler não sei o que mais, e eu fui engatando um livro no outro, assim, latino-americano, e eu pensei, precisamos falar sobre esse negócio. A princípio, eu tinha criado um projeto pessoal meu no canal, e que eu queria ler mais latinos, eu coloquei lá, #LeLatinos, e eu ia ler um livro latino por mês e fazer uma resenha, e era isso, quem quisesse ler vinha comigo e lia. E eu comecei a fazer. Só que aí no ano passado eu vi que tinha gente que estava no meu Instagram só atrás das dicas dos latinos. E eu pensei, opa, tem mais gente realmente interessada nisso, né? E de repente, se eu fizer um clube de leitura? Aquilo ficou assim, uns 6 meses eu matutando naquele negócio. Se eu fizer, se não fizer, achava que ninguém ia querer. Achei que ia ser ridículo, assim, que eu ia abrir um negócio no Catarse, não ia aparecer ninguém, né? Mas aí eu abri. Não custava nada abrir, né? E eu abri, comecei a divulgar e começou a chegar gente, assim. Então, saiu do canal o Leia Latinos e virou o Clube Leia Latinos.
E hoje em dia somos 40 pessoas, mais ou menos, ali, todo mês, firmes e fortes, participando, né? E o pessoal lendo, e a gente vai descobrindo o país e tal. E eu acho que, para mim, é um formato ideal, assim. É mais do que fazer um vídeo e deixar o vídeo no YouTube, né? É realmente movimentar esse negócio da gente ir atrás. E aí eu mando um monte de coisa sobre o país que a gente lê. Então, todo mês antes do encontro, tipo agora, nós temos um encontro no sábado. A gente está lendo um livro de Cuba, né? Que é da Teresa Cárdenas, o Cartas para Minha Mãe. E aí, antes do encontro, eu mando várias informações, que é tipo uma newsletter, para o pessoal sobre Cuba, sobre a autora, sobre outras produções daquele país, sobre cinema, sobre música daquele país, porque a minha ideia com o clube não é só ler os latinos, mas fazer o pessoal olhar para a América Latina, sabe? Então vamos olhar para tudo que eles estão fazendo. Vamos olhar para Cuba? Vamos. Então vamos ver a música, vamos ver o cinema, vamos ver não sei o quê. E assim, quem sabe, a gente vai se vendo também como parte disso, porque me assustava muito ver as pessoas não considerando o Brasil América Latina, né? Para mim continua sendo assustador, embora eu saiba a razão porque isso acontece, né? Mas é assustador ver as pessoas aprendendo inglês desde cedo e as pessoas não estão nem aí para o espanhol, que é um idioma que está em absolutamente todos os países que a gente faz fronteira, né? Para mim isso é um absurdo, assim. E, enfim, juntou com o meu trabalho de professor de espanhol, né? É uma coisa que meio que se retroalimenta, assim, né? O meu trabalho com o clube se alimenta do meu trabalho com o espanhol, com a literatura, então... e aí é isso, eu criei o clube e hoje tem umas pessoas aí também junto comigo pensando essas coisas e divulgando e tal. Eu fico feliz, eu acho que agora, meio que a literatura latino-americana está na crista da onda, assim, né? Tem muita gente falando sobre isso, surgiram outros perfis no Instagram que estão só falando sobre isso. Eu acho bom, acho que a gente precisa olhar. Eu só espero que não seja uma onda assim tão curta, né? Que vá passar logo e em seguidinha vão achar outra coisa para se distrair. Porque eu acho que é mais do que a literatura, assim, para mim é um projeto político mesmo, sabe? Sobre o do Latinos, né? Quando eu vi algumas coisas no canal, você continuava norteando algumas coisas, apesar do Gabo, das coisas contemporâneas, né? E eu acho que você falou do boom, eu fiquei meio pensando o quanto novas editoras estão publicando mais latinos, né? Assim, no sentido de, o Gabo sempre teve publicação, tem uma nova edição do Cortázar, vai ter uma agora dos contos e tal, mas, sei lá, tem um trabalho que outras estão fazendo de coisas que realmente não chegam pra gente, né? E acho que continua essa sua ideia do contemporâneo, né? Continua. Porque até ontem eu acho que eu fiz um post, foi ontem, sobre isso, assim, que as pessoas, por onde começar a ler latinos? Tem muito essa ideia de seguir o caminho tradicional. Vamos ler Gabo. Ótimo, amo Gabo, vamos ler Gabo sim. Mas tem uma série de autores vivos, sabe autores vivos, assim, que precisam do dinheiro do livro vendido, que estão tentando viver da literatura e que não conseguem, vivem de outras coisas. Quem sabe a gente lê esses autores, né? E acaba que hoje em dia tem várias editoras fazendo isso, duas editoras em especial, assim, independentes, que eu acho que fazem um trabalho muito massa. A editora Moinhos, o Natan lá está fazendo uma curadoria sensacional. Eu tenho vários livros aqui da Moinhos de autores contemporâneas, assim, super contemporâneas, estão saindo agora, assim, primeira publicação no país, e já sai logo em seguida aqui. Isso é incrível, porque muitas vezes os livros latino-americanos demoram um tempão para chegar no Brasil. É ridículo, assim, mas leva muito tempo, porque talvez não tinha até então esse interesse, né, por latinos. Então, se não tem demanda, acho que não publicam, mas agora está tendo, né, e aí a Moinhos faz isso muito bem, a Mundarel também faz isso, a Silvia tem uma coleção muito massa, que é a coleção Nós Outros, e tem uma produção, assim, tão farta de literatura hoje em dia, que eu fico impressionada de ver. Eu li agora o Não Aceite Caramelos de Estranhos. Gente, que é aquilo, sabe? Um livro de contos que tu fica assim, meu Deus, como é que eu não tinha visto isso antes, né? Enfim, vários. Agora, se eu vou começar a citar, eu vou deixar alguém de fora, mas eu acho que as editoras estão fazendo esse movimento e que é super válido. Tem aquelas que estão surfando na onda também, né? Estão fazendo umas coisas meio assim para vender, mas tudo bem, né? Mercado. Desde que sigam fazendo, talvez, né? Que a minha preocupação é que isso seja só mais uma moda e que as pessoas não estejam realmente prestando atenção naquilo que está por trás dessa publicação, no que está por trás da gente ler
países do lado, como o Equador, ler Venezuela, ler Paraguai, não tem publicação do Paraguai praticamente no Brasil, né? Por que não tem? Essas questões é que eu queria que as pessoas pensassem mais, né? Eu sempre fico muito chocada como alguns países são difíceis. Os países estão aqui do lado, e a gente não tem acesso, né? Eu fico todo tempo procurando autores, assim, procurando listas, né? Autor não sei o quê. Autor do Paraguai é difícil de achar. Teve algumas edições na década de 80 e depois nunca mais foram reeditados. Tem um projeto, não sei se vocês conhecem, é um festival que acontece na Colômbia, que é o Bogotá 39. E esse festival reúne 39 autores latino-americanos menores de 40 anos a cada 10 anos. Então, eles fazem uma seleção, eles pedem para as editoras de todos os países enviarem os seus melhores autores, do seu catálogo. Eles vão selecionando e fazem um time de 39 autores que, assim, são excepcionais. Já teve 2 edições, a primeira foi em 2007, a segunda foi em 2017. E a Natália Borges Polesso tá no Bogotá 39, por exemplo, né? Que é uma autora fantástica. E eu acho isso sensacional. E ninguém estava falando do Bogotá 39, né? Aí, bom, enfim, ano passado eu fiz um vídeo sobre isso, explicando como é que funcionava. E eles publicam também uma coletânea de contos desses autores, ou alguns textos. Sai em inglês e não sai aqui. O negócio é publicado nos Estados Unidos, o livro do Bogotá 39, em inglês, e não sai na América Latina, sabe? Então, é uma coisa que falta muita comunicação, assim, entre os países. Escritores falam sobre isso, Leonardo Padura fala sobre isso, né, que entre os próprios países latino-americanos, o pessoal não se conversa, assim, é difícil. Aqui chega muito Argentina e Chile, mas o resto é uma comunicação que não acontece muito. Eu tenho esperança que o Bogotá 39 consiga fazer, assim, mais e mais movimentos nesse sentido. Eles fazem todo um evento, os escritores se reúnem lá em Bogotá. Enfim, é bem legal. Vale dar uma conferida, assim, é bem massa. É engraçado que a gente tem a lista da Granta, né? Que é exatamente isso, né? É uma lista famosa, que é 40, com menos de 40. Inclusive, eu acho que deve estar para sair a próxima inglesa. E que é bem isso, assim, e quando sai, faz um barulho aqui no Brasil, e não tem. E eu tava lembrando disso que você tava falando, que, enfim, eu tive uma época na minha vida que eu estudava história em quadrinhos, né? E a produção argentina é absurda, assim, de história em quadrinho, é um negócio, assim, eles têm um mercado de quadrinhos muito bom, onde você vai, tem uma comiqueria lá e tudo mais, e vai importar um quadrinho pra você ver como é difícil importar um quadrinho. Você não consegue, sabe? Aí eu e o Caleb, a gente foi em 2015 ou 2016 pro Peru, e ok, mesma língua e tal, mas tinha livros do Chile, tinha livros ali da Bolívia, não eram muitos, mas tinha. Você entrava na livraria e tinha esse certo intercâmbio. E como que a gente está dentro do Mercosul, que em tese facilita o comércio, e a gente não consegue importar um livro argentino, que seria esse que seria mais fácil, sabe? Vai lá hoje em dia não dá para fazer isso mais, mas há uns 2 anos, vai na Livraria Cultura e fala, eu quero um livro chileno. Os caras vão rir na tua cara, não vai importar. Agora, se você quiser um livro americano, um livro europeu, né, aí você consegue com uma facilidade muito maior, né? Então, de fato, a gente não tem esse intercâmbio cultural quase, quer dizer, mais literário, né? É bem, bem curioso. Tem uma questão de que, pensando, lógico, talvez estou sendo meio generalista, mas até pensando no caso dos grandes blocos editoriais, que se você quiser um livro de um autor, às vezes mexicano, é mais fácil você conseguir ele importando ele da Espanha do que ele vindo do México. Uhum. Até alguns autores não argentinos, mas sei lá, colombianos, tem alguma questão dessa relação que é difícil de explicar, né? Eu vejo do nosso aqui, né, pensando no Brasil, mais como uma falta de interesse em olhar, que eu acho que é uma coisa que está mudando, pensando nesse movimento das editoras. Lógico, é devagar. É devagar, mas tem que começar de algum jeito, né? Assim, né? Acho que tem que ter uma demanda, mas o Brasil meio que, tipo, não olhando de verdade, né, assim, sabe, tipo, olhando só para alguns fenômenos, mas totalmente, não aberto, mas totalmente influenciado só pela língua inglesa, né, assim, Estados Unidos e Inglaterra, né.
Total, e eu não sei, mas tem alguma coisa a mais que faz essa comunicação ser difícil? Porque eu lembro de ter visto a entrevista lá desse do Padura, né? E ele falando que até mesmo lá em Cuba era difícil, enfim, mas aí Cuba também tem outra situação política por trás. Eu sei que a Argentina fez um investimento muito grande de publicação, de acordos de publicação, né, acordos editoriais com o Brasil, ali pela década de 70 e 80, em plena ditadura, e aí talvez por isso hoje em dia seja mais fácil esse acesso, e aí eles chegam mais fácil. Hoje em dia tem muito mais argentino e chileno publicado aqui do que de outros países, né? Mas estamos aí vendo essas publicações acontecerem, né? Já temos livro do Equador, livros da Venezuela, tem uma autora agora que acabou de ser publicada, está sendo publicada pela Instante, que é não vou lembrar o nome dela, mas o livro tem uma garrafinha como é que é o nome daquilo? Uma latinha de refrigerante toda colorida, assim. Esqueci o nome Febre tropical, né? Isso, Febre Tropical. E vai ser lançado agora e tal. Tá acontecendo, né? Mas é a passos lentos, mas tá acontecendo pelo menos, né? Já estamos partindo de algum lugar. Bom, acho que a gente pode ir para o livro agora, que eu acho que a gente consegue emendar aqui suavemente, com fluidez, com elegância, porque a gente está falando tanto sobre literatura latino-americana, e a Jé escolheu um latino-americano, né? Então, Jé, quando você leu esse livro, porque isso que eu comentei no início do episódio, né? Para mim foi uma escolha bem surpreendente. Então, quando que esse livro chega na sua mão e por que que você escolheu ele como um livro marcante para você? Eu estava assistindo de novo a minha resenha para lembrar do sentimento da época, né? Porque eu nunca tinha pensado no porquê que ele me marcou tanto, assim, depois que o tempo passou, né? Mas é engraçado, porque ele me chegou, o livro esse aqui, para quem está assistindo, né, o podcast, eu nunca fui a primeira dama, da Wendy Guerra, que é uma escritora cubana. E foi uma indicação de uma amiga no Instagram. Em 2019, eu tinha feito um projeto que era uma autora por dia. E aí, em 2019, em março, eu fiquei postando uma autora por dia nos stories, indicando para comentar. E aí, várias pessoas fizeram também. E essa foi uma das pessoas que fez, a Grazi. E ela me indicou esse livro. E eu pensei, ela não costuma indicar muitos, assim, livros muito clichês, né? E eu fui atrás, gostei da sinopse e comprei o livro e tal. Só que assim, eu comprei ele descrente, porque ele custou R$ 9 e eu disse, né, tá bem, vamos ler. E quando eu li, eu fiquei um tanto impactada, porque para mim ele tem tudo o que eu mais gosto, assim, ele tem um tema massa, ele tem uma escrita que me enche os olhos, assim, sabe? Que faz brilhar o olho, porque eu acho muito bonito alguns trechos que ela faz aqui. É um livro que traz a política também, mas não de uma forma clichê, porque poderia ser super clichê, já que ele é um livro cubano, né? Um estereótipo, né? Vamos falar que o Fidel é o bonzão, o resto todo mundo é mau. E não é isso que ela faz aqui, né? O que ela faz é muito de colocar o humano em foco. Para mim foi sensacional, assim, e eu não estava esperando nada dele, talvez por isso a grande surpresa, eu não esperava nada, não achava que ele ia ser bonito, não achava que ele ia ser interessante, mas para mim ele é tudo isso. E a outra coisa que ele tem muito forte é essa característica de narrar que é muito contemporânea, de pedaços, fragmentos, né? Não é aquela literatura linear. Então, ele vem trazendo recortes, trazendo gravação de fita, trazendo trechos de cartas, documentos, e às vezes tem uma prosa normal, em terceira pessoa, mas ela faz essa costura, assim, que para mim ficou na dose certa, né? Isso é super contemporâneo. E eu tenho uma queda pelos contemporâneos, então, sei lá, eu terminei esse livro e fiquei pensando, é isso, sabe? É isso aqui, que eu gostaria de escrever um livro desses, se eu fosse escrever alguma coisa, não tenho nenhuma pretensão disso, mas eu gostaria de fazer uma coisa dessa, se fosse possível. E eu fiquei feliz de ter encontrado essa coisa pronta, assim, né, bonitinha na minha frente, com a capa cor-de-rosa, cor de menina, né, que a gente precisa dessas coisas. Mentira. Mas, não sei, ele me marcou porque ele tem tudo que eu acho de melhor dentro de elementos de narrativa, dentro de enredo, de ideologia, tudo. Você acha que você consegue fazer uma sinopse? Porque, ó, o Nunca Fui Primeira Dama,
É difícil, hein? Eu tava pensando aqui como contar a história e eu não cheguei a nenhuma conclusão brilhante de como fazer isso, não. Se tu não chegou nessa conclusão, como eu vou chegar, já que tu é a pessoa que resume as coisas, né? Eu não sei se eu sei fazer sinopse, mas, enfim, tem uma protagonista, que é a Nádia Guerra, e ela tá em busca de reencontrar a mãe dela, né? De encontrar ou um pouco da memória, ou a mãe realmente, assim, ir atrás dessa mãe que saiu da vida dela quando ela era muito pequena. Ela foi criada pelo pai, na época do auge da Revolução Cubana, não é revolução, enfim, do estabelecimento do regime, né, cubano ali. E ela é criada com o pai e sente falta da mãe. Eu gosto muito disso, assim, porque já foge do clichê do filho em busca do pai, que a literatura tá cheia, né? Os filhos abandonados e vão atrás do pai e tal, da figura paterna. Aqui ela vai atrás da mãe, mas não é só sobre isso, né? Muito de colocar as mulheres no protagonismo, dar uma luz sobre o que foi a vida dessas mulheres durante a Revolução Cubana e depois, principalmente pela figura da Célia, né, que era o braço direito do Fidel. Então, tem também esse protagonismo da Célia, tem o protagonismo da mãe dela. É um livro sobre mulheres, e sobre mulheres que estavam nos bastidores até então, né, mulheres que não tinham muito espaço. E aí vai ter lugar para dilemas amorosos, né, traumas familiares e tal, conflitos políticos, mas tudo isso de uma perspectiva bem intimista. Eu falei, não falei nada, eu acho. Mas é um retrato que eu acho que se aproxima da fidelidade de alguém que viveu Cuba nesse período, né, da década de 60, 70, 80. Eu tava vendo hoje que a Wendy Guerra está com 50 anos já, eu não tava muito ligada na idade dela, mas ela passou bem por isso, né, por todas essas transformações. E 50 foi. Ela é de 70, eu acho. Deve estar fazendo 51 aí, em breve. E eu acho que... E ela tem uma coisa interessante, não sei se a gente pode falar da autora, acho que também tem a ver, assim, com a história, né? Ela não... Esse livro não foi publicado em Cuba. Esse livro está proibido de circular em Cuba, então ele foi lançado primeiro fora, né, e em vários países, inclusive não de língua espanhola, e até agora não teve espaço em Cuba porque consideraram que ele não tinha uma imagem tão favorável, talvez, de Cuba. E assim, eu digo isso, mas é para tomar cuidado, porque nós não estamos falando aqui de se o regime de Cuba é bom, se o regime de Cuba é mau. Eu não tenho conhecimento histórico suficiente para fazer uma análise dessas. Só que é uma visão muito honesta, assim, dos sentimentos conflitantes de lá de dentro, né, de quem estava vivendo tudo aquilo e tal, e sentiu as perdas, né. É uma coisa que não tem muito família. Essas personagens aqui, essa personagem sente falta de ter um núcleo familiar tradicional, coisa que a gente foge tanto, né, da família tradicional brasileira, mas nesse caso dela, ela alega a falta de uma família, de uma coisa que desse um sentido de ordem para ela, porque a família dela era o Fidel, o pai, e a Revolução, a mãe, né? Ela fala muito sobre isso nas entrevistas. Para os cubanos daquela época, pai e mãe era Fidel e Revolução. Família era um conceito ridículo, não precisava pensar sobre isso. Tudo era a causa maior, né? Tudo era pelo movimento social. E aí, e hoje em dia é muito engraçado porque ela não tem esse espaço, né? Ela não pode circular com esse livro, especialmente, só com outros. E ela disse que ela recebeu prêmios fora e que ninguém falou sobre isso lá em Cuba, né? Não passou despercebido, assim, um prêmio francês famoso lá, que eu não me lembro o nome, e nenhuma notícia no jornal. É como se ela não existisse. E, enfim, é bem curioso, né? Mas, pelo menos, eu acho que o lado bom é que fora ela já está chegando, né? Embora não tão expressivamente, assim. Acho que um primeiro ponto que a gente pode comentar aqui do livro é que ela é a Wendy Guerra, né, a autora, e ela cria um pseudônimo, né? Um pseudônimo não, um alter ego, digamos assim, que é a Nádia Guerra, que é essa protagonista do livro, né? E aí tem uma brincadeira com o nome, né? Nádia era a esposa do Lenin, que em russo significa esperança, mas ela também brinca com a palavra ninguém, né? Então ela vira, me ajuda com Nadia.
Obrigada. Porque ela tem um programa de rádio, né? Então você não pode ser personalista lá, né? Você não pode falar, você não pode, na verdade, expressar a sua subjetividade. Você não pode ter uma visão individualista e expressar isso de alguma forma, né? Então ela faz essa brincadeira. Na verdade, não é ela que está falando, não é ninguém. Isso aqui nem está acontecendo. Mas enquanto a gente está aqui conversando com ninguém, deixa eu contar para vocês as coisas que eu sinto. E o nada, ninguém também me remete a uma espécie de esvaziamento também, como se aquela revolução, no fim, todas aquelas ideias e todo aquele furor revolucionário tivesse acabado, de alguma forma, se esvaziando, né, com o passar do tempo. Então ela cria essa protagonista, existem várias pontos de intersecção entre a biografia dela e a dessa protagonista, né? Ela usa, se não me engano, o nome real da mãe, a mãe que também tinha um programa de rádio, o nome do programa de rádio é o mesmo. Então é a velha e boa autoficção aqui sendo trabalhada, né? Mas eu achei curioso essa criação de um personagem, no fim, para falar sobre ela própria, né? Uhum. E ela própria que não tem muitos indícios também do que aconteceu com as pessoas que foram tão importantes para ela que sumiram. Uma coisa tão complexo assim, a ideia de identidade dentro desse livro, né? Ela é uma identidade que não tem muito, como se houvesse certezas, mas ela não tem nenhum indício assim, né? Do que ela é, qual é a angústia maior dela e eu sou uma pessoa que não gosta de autoficção, e, no entanto, gostei desse livro, assim, porque, para mim, eu acho que acaba me chamando a atenção mais o exercício, assim, né, do que ela consegue fazer a partir dessa autoficção e tal. Mas esses detalhes, é muito engraçado te ouvir falando sobre isso, porque, às vezes, já passou um ano, agora acho que um ano que eu li esse livro, e é engraçado o que vai ficando dele na minha memória, assim, cada vez menos fica as coisas da personagem e fica mais o contexto histórico. Talvez seja um efeito mesmo do livro intencional, né? Provavelmente, porque é essa individualidade que não tem tanta força, assim, né? E eu acho que isso é notório não só na personagem, mas em outros livros cubanos também, em outras expressões cubanas. Eu estava vendo um documentário ontem sobre mulheres de Havana, que é bem legal, assim, pena que não está mais disponível no YouTube, mas ele é um documentário que fala dessas mulheres e quando perguntam para elas, tu é feliz? Elas dizem, claro, como não? Cuba é um ótimo país, Cuba tem universidades, Cuba tem emprego, não sei o que, tem a saúde, assim. É engraçado porque eles não respondem sobre eles, assim, tipo, eu sou feliz porque meu país me provê as coisas que eu preciso, né? Então eu acho que é uma outra forma de pensar o mundo, assim, não tem como a gente analisar esse livro, exigir desses personagens um comportamento que seria mais usual pra gente, talvez, né? Aqui não tem essa formação, né? Não sei. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Eu li esse livro em 2010, quando ela veio para a Flip. E aí eu reli porque eu lembrava muito pouco, enfim, 11 anos depois, né? A memória fica um pouco difícil, né? E aí você falou essa questão de como a história da Nádia vai um pouco se apagando na sua memória e vai ficando as outras coisas. E aí, na hora, eu lembrei da história da Célia, né? Uhum. Que é essa personagem que é o mote, querendo ou não, dessa busca da Nádia, de quem foi essa mulher que foi super importante, que estava ali nos bastidores da Revolução, que estava ali como assistente do Fidel, mas ninguém sabe quase nada sobre ela. Ela virou uma data comemorativa, né? As pessoas realmente, né, comemoram a Célia Santos, mas quem foi Célia Santos, né? Ninguém... eu achava que... Eu não lembrava mesmo, eu achava que a última parte realmente teria mais dados sobre ela, mas ela não encontra, né? Isso é um pouco triste, né? Eu sei que é a intenção da autora, mas é isso, sabe? De, tipo... Tem realmente esse apagamento, inclusive das pessoas que foram importantes para a Revolução acontecer, né? Sim, e
Eu lembro que eu anotei no livro, quando chega um capítulo em que ela fala um pouquinho mais da Célia, e aí eu anotei assim, enfim, a Célia. Só que a gente acha que ela vai ser uma protagonista até mesmo pelo título, né? Nunca fui primeira dama, depois ela apresenta essa personagem, diz que tinha boatos, era alguma coisa do Fidel, não era, enfim. E a gente acha, bom, então essa é a primeira dama, vai ter mais coisas sobre ela, e na real não aparece muito, né? Depois tem uma biografia sobre a Célia, né, que eu acabei achando depois da leitura, e essa biografia parece que é bem famosa, inclusive escrita em inglês, alguma coisa assim, e fala muito sobre ela. Mas fora isso, né, essa figura que, pelo que ela conta, que sem ela não teria tido tanta coisa essa revolução, né, acaba se perdendo ao longo do tempo, assim, porque tudo, parece que a questão toda deles é o coletivo mesmo, né, a questão é o coletivo, e claro que isso também tem uma questão de gênero, sempre tem, mas, enfim. Mas só tem uma coisa muito irônica de ser o coletivo, de você ouvir constantemente isso exaltando Cuba e ter o Fidel, né? Que é o ser centralizador e totalmente, né? Mesmo ele, de certa forma, dividindo um pouco das coisas com a Célia, dividindo no sentido de entender e trocar mesmo, não, né? Não pode ser, né? Cuba é uma contradição em várias coisas, e eu acho que isso tá na escritora, né? Na Wendy, ela tem isso, né? Ela tem esse sentimento dela de ser contraditório no sentido de um pouco, eu fico com a sensação de que um pouco daquela coisa de alguém que vai falar mal da nossa família, a Célia, de certa forma, é um reflexo disso, né? É um reflexo do que talvez ela meio que projetava, o que ela queria que fosse, mas tem essas outras coisas, né, que estão acontecendo. Sim, ela fala muito, né, nas entrevistas, eu amo Cuba e eu odeio Cuba, né, é isso, assim, tipo, amo a família, né, é minha família, gosto de um outro parente aqui, mas também odeio outros parentes, e esse sentimento conflituoso, para mim, aparece o tempo inteiro, né, no livro, assim, e eu gosto de livros que são honestos nesse ponto, porque livros que me deixam nervosa são livros que vêm para fazer um elogio, assim, né? Ai, meu país, aí o livro do exilado que saiu e que vai fazer uma ode ao país e vai falar das memórias, como se aquele país que ele deixou fosse perfeito e tal, sendo que nunca é perfeito. Então, eu gosto quando é mais sincerona, assim, a pessoa, né? E aqui a gente tem essa coisa que deixa muito à vista esses defeitos todos, essas lutas meio vazias, né? E ela suspeita que é muito por isso que o livro dela não pode circular, né? Porque toca em certos calos, em certos apagamentos, até porque Cuba tem um discurso muito de equidade, assim, né? As mulheres e os homens têm os mesmos direitos e obrigações na Constituição, tem algumas coisas como aborto legalizado desde 65, né, aborto universal, enfim. Então tem uma coisa de mulheres têm protagonismo aqui, só que é como qualquer lugar em que, enfim, o mundo é muito isso, né, de um falso protagonismo, na verdade as mulheres estão ali sendo co-protagonistas, ou então nem isso, assim, né, estão sendo coadjuvantes mesmo. E ela é bem sincera, né? Sim. Não, eu acho que pensando nesse sentido, né, talvez, assim, eu não sei se concordo ou não, assim, mas a Célia seria essa figura da revolução pura, né? Quando eles estavam idealizando essa revolução de ser uma coisa totalmente coletiva e tudo mais, ela é bem isso, né? Pelo menos no que narra aqui no livro. Eu fiquei pensando se essa biografia que você falou que achou, ela foi escrita por um americano ou se por um cubano, né? Porque a família dela quase toda vai para Cuba, né? Quer dizer, para os Estados Unidos, a da Célia, né? E aí eu fiquei bem curiosa, né? Porque quem vai para os Estados Unidos ali, aquela beirinha ali de Miami, é complicado, né? A galera ali é bem complicado. Eu fiquei curiosa, agora eu vou procurar essa biografia, inclusive. Se eu não me engano, ela é escrita por algum americano. E aí também a gente já tem esse filtro, né? Quando for ler, né? É um americano falando de Cuba, pelo amor de Deus. Mas agora não vou
tem um site, Aventuras na História, Célia Santos, a grande musa de Fidel, alguma coisa assim. E aí, acho que nesse site que eles indicam ali a biografia, tem uma capa vermelha, não sei se eu vou achar aqui para falar para vocês. Não vou achar agora. Mas acho que está disponível assim para achar na internet e parece que tem para vender e tal. Eu fico curiosa por um lado e fico com medo por outro. Eu tenho muito medo de ler essa biografia. Sei lá, como ler uma biografia de Fidel, não sei. Mas é isso, né? Tem essa figura que eu gosto da forma como ela coloca essas mulheres assim para jogo, né? E a gente que lute para analisar essas mulheres, porque às vezes tem até a figura da mãe dela é uma figura bem curiosa, né? Essa mulher que sai do país, que vai para a Rússia, para a União Soviética, não me lembro na época, e some da vida e meio que renega a maternidade também, que era uma coisa que é sempre uma coisa muito tabu, e depois volta, no final, uma coisa muito assim de reencontro e tal. Eu gosto muito dessas mulheres que vão aparecendo, e a que menos me interessa, na verdade, é a própria protagonista, né? A Nádia acaba não sendo, para mim, a mais interessante do livro, assim. Não sei se vocês ficaram com isso também. Eu fiquei um pouco pensando, assim, só para colocar um novo graveto aqui na fogueira. Assim, eu gosto muito da escrita dela. Eu acho que tinha várias frases que eu falava assim, nossa, tem uma que ela fala que em nenhuma cabeça cabe o mar. Eu saí recitando essa palavra para os amigos. Chamei Rafael, falei, olha que frase linda, é isso, né? O mar é tão imenso que a gente não consegue absorver, nem, sabe? Enfim, tem várias frases dessas. Então, assim, eu gosto muito da escrita dela. Acho que eu entendo super por que o livro é censurado em Cuba, porque, assim, ela se posiciona absolutamente contra o regime. Eu acho que, em alguns momentos, o livro ele é quase maniqueísta, assim, na apresentação desse regime. Então, você vai ter ali personagens dizendo que essa não era a revolução que eles sonhavam, que era tudo um grande engano, né? Até essa questão que você falou sobre a mãe que recusa a maternidade, mais ou menos, né? Ela é uma mãe que ela quer publicar uma obra que é proibida, e aí ela se torna persona non grata, passa a ser perseguida pelo regime e precisa fugir. Então, na verdade, a protagonista, ela perde a mãe por causa do regime. Então, assim, a autora, ela está direcionando a nossa simpatia para um lado muito específico. E, assim, ela tem absolutamente todo o direito de fazer isso. Ela pode ter a opinião política que ela quiser e expor isso, e total liberdade para escrever. O que eu fiquei pensando não é sobre isso, é sobre por que este livro faz sucesso fora de Cuba. É claro que tem a ver com a escrita, que é muito bonita, mas assim, eu já passei um pouco da idade de achar que só a qualidade literária é que conta. Às vezes eu fico pensando que talvez as ideias dela façam sentido para países estrangeiros que sempre viram Cuba com uma determinada perspectiva, né, sob uma determinada ótica. Então, é isso, sabe? Todas essas contradições que a gente está falando sobre Cuba, sobre a própria autora, eu acho que isso também se traduz em relação ao livro, assim. Existe, obviamente, uma narrativa política internacional que encontra eco nesse livro. Então, eu acho que o livro também se aproveita disso. De novo, eu não estou falando nada contra a autora, nem contra a escrita dela. Mas é curioso pensar como alguns livros eles encontram o seu caminho por essas questões políticas também, né? A gente tem uma certa tendência a ver o livro como algo muito puro e muito fora de todas essas discussões, mas não é, né? O livro, ele tá dentro do mundo e ele tá carregando uma narrativa e ele faz parte desse contexto mais sujo, digamos assim. Sim, total. Eu não fiquei com essa impressão, assim, de que ele dá o posicionamento, muito provavelmente porque eu sou uma leitora inocente, mas eu não fiquei com essa impressão, assim, de que ela... Eu fiquei com a impressão de que... Eu fiquei com um sentido, assim, é complexo, né, de tipo, não
não é mil maravilhas, também não é a pior coisa do mundo, porque tem enfim, mas não fiquei com um posicionamento dela muito claro, assim, não me pareceu isso. Mas é massa, assim, de tu levantar, porque sempre bom ver também mais essa recepção exterior também, né? Porque que em outros países é recebido, né? Brasil, né? Por que o Brasil gosta? Mas eu não sei, realmente não fiquei com essa sensação, assim, de um posicionamento dela contra-revolucionário. Fiquei com a sensação de que ela estava reclamando das ausências e tal. Mas não fiquei com um julgamento, assim, não sei também. Falou só sobre isso, eu fico meio pensando no tanto, né, disso, né, dela estar reclamando e também das questões políticas, mas o tanto de propaganda anti-Cuba que a gente ouviu, que a outra geração anterior, sabe, tipo, o quanto foi produzido e reverbera ainda, sabe, de alguma forma. Eu fico pensando nessas pessoas que vêm fora. Eu também acho que vejo por esse lado político, mas eu fico meio um tipo de coisa que vai agradar as pessoas, porque acho que vai estar só metendo pau em Cuba, assim, sabe? De consumir esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, de tempos em tempos, uma outra onda que reforça essas mesmas coisas, assim, porque eu fico meio pensando que, cara, Cuba é um paísinho, assim, é uma ilha, sabe? Tipo, na porra do Caribe, que resistiu, né, ao embargo dos Estados Unidos, que tá, literalmente está do lado deles, mas ao mesmo tempo a gente ouve aqui, sabe, tipo, ainda... E já desenvolveu duas vacinas contra a Covid, a Soberana e tem uma segunda já. E uma vacina chama Soberana, né, o que mostra uma óbvia superioridade, não tem nem o que questionar. Mas é que eu fico pensando nisso, assim, sabe? O quanto não atende a uma galera. Assim, eu não tô nem falando, galera que foi só influenciada, mas não, existe de fato um público que se incomoda e pensa assim, porra, essa galera lá de Cuba, vou te falar, viu? Sabe, tipo, não faz diferença nenhuma, assim, sabe? Efetivamente, né? Assim, é um tipo de coisa que você tá nessa esfera meio de um mal, de alguma coisa nesse sentido, assim. Não sei se eu fui muito confuso. Só complementando, eu lembrei, da mesma época, né, aquela blogueira Ioane Sanchez, né, eu fui ver que ela tentou vir para o Brasil, acho que em 2012, e Cuba sempre não permitia, porque Cuba ainda tinha você tinha que ter uma permissão para sair do país, uma coisa assim, e ela sempre pedia e não conseguia. E ela meio que virou, aqui no Brasil, eu lembro na época, que foi bem na época que eu estava fazendo jornalismo, então eu acompanhava isso com um pouco mais de afinco, ela meio que virou a musa da oposição, né? Sempre adoram botar essas palhaçadas. E aí eu lembrei, de novo, né? A Wendy, quando veio pra cá, em 2010, na Flip, também foi essa questão, né? A musa da Flip, então vamos ouvir esta mulher falando. E aí, ok, ela fala realmente algumas coisas e eu relacionei muito com essa segunda geração. É uma pessoa que já nasce com a revolução feita, né? Então ela já nasce dentro de uma realidade, né, que já tem algumas coisas que já foram implementadas, mas tem o exemplo muito próximo ali de Miami, que é outra, como acho que a Jéssica comentou, é outra forma de viver, assim, né? Então, e assim, eu não estou dizendo que seja o regime ideal, né? Que não falta nada para eles. Falta, né? Para Cuba, né? Parece que tendo questão de luz, né? Abastecimento de água, coisas básicas, às vezes eles têm que fazer esse racionamento e tudo mais. Mas por que eles têm esses racionamentos e antes não tinham, né? Antes da Revolução não tinham. Então é uma coisa de se pensar. E aí eu tenho essa impressão que a Wendy é dessa geração, essa segunda geração que é muito inquieta porque, enfim, quer outra forma de vida, né? Pensa de uma outra forma, eu tive essa impressão. E aí eu lembrei de outra coisa nada a ver, que o Padura, quando veio pro Brasil, todo mundo... A primeira pergunta e aí Fidel? E o Raul? E a família Castro, sabe? Tipo, quando que vai mudar? E ele fica pistola, ele fala, eu não quero falar de política, eu quero falar dos meus livros. Né? De tipo, acho que um pouco isso que a Lu falou, né? A gente acaba
quer dizer, óbvio que sim, né? E vai querer que ele vá falar mal do regime e tudo mais. E de fato ele deve ter tido dificuldades, né? Ser escritor e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque ele fica pistola, assim, acho que eu já vi mais de uma vez, acho que uma vez eu vi na internet, uma outra vez eu vi ele falando ao vivo, ele, não, eu quero falar dos meus livros, sabe, tipo, e fica essa tara do, tipo, fala do Fidel, sabe, fala do Fidel, e, tipo, não tem nada a ver com os livros dele, né. Eu fiquei um pouco com essa impressão, assim, do livro ela apresentou uma situação, uma visão lá, né, de que era a geração dela, que, enfim, ficou meio perdidaça, porque não, tipo assim, não era a minha luta, né? Fiquei com essa sensação dela dizendo assim, não era a minha luta isso. Eu cheguei aqui do nada, né, e já estava posto e as regras já estavam dadas, e eu não sei qual é que é dessa situação, né. E é muito dessa insatisfação que me pareceu que ela tem. Eu vi uma outra entrevista ela falando assim, o cara perguntou, teu livro é muito político, e aí ela diz, eu não tenho intenção de ser, eu não tenho muita coragem, alguma coisa assim, ela falou, de fazer livro com intenção política para passar essa ou aquela ideia. Eu escrevo o que eu preciso expurgar, assim, enfim, e coloco aí, não sei. Em outro momento ela fala assim, eu queria mesmo escrever poesia, mas eu acho que não seria, tipo assim, não chegaria a muitas pessoas, então eu escrevo prosa. Mas se eu pudesse, o meu sonho era escrever poesia e viver de poesia. Achei muito estranho, assim, difícil ver um autor falando que quer poesia. E eu não sei qual é que é a situação dela, porque ela acabou nunca saindo de Cuba, né? Ela vive em Cuba ainda. Ela foi apresentadora de TV em Cuba, disse que passou anos e anos no programa de TV e que meio que não tem muito do que viver lá. Então, não entendo por que não sai, né? E aí eu acho que muito é dessa contradição também que tá no livro, né? Odeio, amo, odeio, amo, enfim. É um livro bem... A sensação que eu fiquei é dessa complexidade de como agir nesse mundo, nesse país, nesse sistema. E, de novo, eu não entendo, assim, como seria, eu não sei como seria viver em Cuba, efetivamente, né? Ontem, nesse documentário que eu estava vendo, chega a ser engraçado, assim, a forma como as pessoas reagem e como elas dizem, e a gente enxerga Cuba, a câmera passando por uma rua com todas as paredes descascadas porque não são pintadas, a gente tem aquela imagem de Cuba, da Havana velha, né, caindo nos pedaços e tal, e ao mesmo tempo as pessoas dizendo, eu sou muito feliz aqui, sou muito feliz, tenho sistema público de saúde, então não sei, né, até onde vai esse real amor, onde não vai. É bem curioso, fiquei assim, mexida com esse negócio todo de não ter nenhuma certeza, na minha leitura pelo menos, não sei. Mas eu acho que o tema Cuba é extremamente espinhoso, é extremamente complexo, assim. Você falou no início que você não tem conhecimento histórico suficiente, eu também não, assim. Eu acho que o problema do mundo hoje em dia é que todo mundo se acha com conhecimento suficiente para dar palpite sobre qualquer coisa, assim. Eu não entendo metade do que está acontecendo naquele lugar, assim, sinceramente. É uma história extremamente intrincada, eu acho, até para gente de fora, com uma cultura diferente, radicalmente diferente, é muito difícil, assim. E uma coisa que eu senti lendo o livro dela e que eu sinto muito nos livros do Padura, o Padura fala isso até de forma mais explícita, é que os cubanos estão cansados. Eles estão cansados de estarem isolados do resto do mundo, porque a gente vive num mundo absolutamente globalizado, onde a gente troca o tempo todo com outros países e eles não têm isso. Assim, e eles ficaram ainda mais isolados depois com a queda da União Soviética, né? Então, é literalmente uma ilha mesmo. E eles estão cansados, né? E assim, eu não, em nenhum momento disse que é um regime bom ou ruim, eu acho que isso não nos cabe julgar aqui. Acho que tem coisas que todo mundo concorda que é ruim, por exemplo, essa falta absoluta de liberdade, de você expor as suas opiniões, né? Mas o meu ponto do livro é como a gente usa os livros.
né? A gente usa para apoiar o que a gente acredita, para o argumento que nos é conveniente. E aí eu acho que o livro dela acaba entrando nisso, assim. Ela tem todo o direito de criticar, de se posicionar, absolutamente. Mas já que ela está criticando Cuba, por que não, sabe? Lançar aqui e colocar ela no Jô Soares, sabe? Eu acho essa perspectiva também da gente entender que os livros cumprem alguma pauta, eu acho importante de ter também, assim. Mas é engraçado, né? Como isso que o Caleb falou, tipo, quem se importa com Cuba, essa ilha, sabe? Sei lá, do tamanho de quê aqui no Brasil, gente? Tamanho de qual cidade nossa aqui? Porque é isso, é o tamanho da cidade, né? Nossa aqui. Mas é esse assunto que as pessoas não conseguem largar, e até hoje ir para Cuba é xingamento, então Sim. é bizarro, né? Como a gente se relaciona com isso. Eu fui fazer essa pergunta, essa pesquisa IBGE aqui. Cuba tem 11,3 milhões de habitantes. Grande São Paulo, quase. Nem Grande São Paulo, acho que é São Paulo só, né? A Grande São Paulo tem muito mais do que isso. Ah, não, desculpa, São Paulo, Grande São Paulo. Eu pensei na cidade e falei Grande São Paulo, desculpa. Não está. Estado é mais de 20, né? Mas eu acho que a Wendy, talvez essa. Agora eu tô me metendo na mente da menina e dizendo o que ela pensa, né? Mas enfim, eu acho que ela não foge do fight, não, assim. Talvez essa questão dela dizer que não é politizada, ou que não escreve sobre política, seja até uma forma dela meio que se proteger desse mercado que, obviamente, censura a obra dela, ou que usa a obra dela para apoiar algum tipo de argumento, porque ela deve ter percebido isso, né? Mas eu acho que ela propositadamente escreve, a ideia dela é fazer um retrato sobre Cuba. Tanto que ela está falando sobre o Fidel, tanto que ela está falando sobre a Célia. Então, eu acho que existe uma intenção muito óbvia dela ali de discutir política, por mais que ela não possa falar isso abertamente, né? E aí eu concordo com a Jessie, é muito legal que seja uma mulher fazendo isso, se posicionando em relação a isso, e sendo sincera, né? Como que ela se sente, como se ela se posiciona com discordâncias ou concordâncias em relação ao nosso próprio posicionamento. Mas é uma autora, mulher, né, criando uma obra, levando para discussão. Então, eu acho que isso é muito importante também. Eu tenho impressão, posso estar muito errada, mas a gente até tem esses livros disponíveis aqui no Brasil, né? O Todo Se Vão e o Posar Nua em Havana. Posar Nua em Havana, se não me engano, fala sobre a Naisnin, né? Que enfim, era uma coisa que ela pesquisa, né? A Wendy Guerra, não sei se ainda pesquisa ou pesquisava. E aí vai falar sobre acho que é um período que a Naisnin passou em Havana. E o Todo Se Vão chegou a ganhar prêmio lá, foi publicado lá. Eu acho que esse é o livro controverso dela, né? Então, eu não sei, eu fiquei muito curiosa para saber. E eu acho que tem tudo a ver isso com o que a Lu falou, assim, né? Será que é uma intenção dela mesmo, sabe? De, tipo, ser essa pessoa vocal contra Cuba? Eu acho que não. Ela está retratando justamente, eu acho que uma geração que tem esses conflitos, né? E aí a gente usa como bem entender, né? Tem isso. O Todo Se Vão, eu fico louca para ler. Ele tá lá na minha lista, assim, um tempão. E acho que também saiu pela mesma editora, né? Pela Bem Virá, se eu não me engano. E eu quero ler por isso, assim, também. Porque alguns são palatáveis dentro do país e outros não, né? E eu acho que talvez se a gente ler outro, não sei, suponho, mas talvez a gente ler outro, a gente vai ter uma ideia um pouco maior do que se passa um pouco na cabeça dela. Embora a gente nunca vai saber o que se passa real, oficial, assim, né? E eu fico curiosa para ver outras expressões. Eu li agora, estava lendo a Teresa Cárdenas, e é uma outra expressão da literatura cubana, que não tem nada a ver com essa, né? Que está discutindo racismo, que está discutindo resquícios da escravidão e tal. Também tem isso que a gente precisa considerar, né? A Wendy é branca, né? E, enfim, os problemas dela são outros, né? São de outra ordem. Ela estava sentindo falta da figura da mãe nesse livro aqui, vamos supor, e sei lá. E para a Teresa Cárdenas, a questão era sobreviver, assim, sem ser
espancada pelo namorado, sem ser as personagens, né? E então a gente não dá para deixar de falar do recorte de raça também, porque afeta a produção da literatura. Fico imaginando o que é esse Todo Se Vão agora. Eu acho que eu vou sair daqui e vou comprar o livro de uma vez. Esqueci de comprar ele antes. E uma coisa que a gente não falou, que esse livro tem muita música, né? Tem toda uma conversa com a música que para mim foi muito divertido. Tereza, não brinca com as coisas aqui, gente, minha gata está querendo mexer no escritório. Ela coloca, acho que tem essa coisa do programa de rádio, então ela traz muito, né, do que tocava na época. Eu adoro essa parte. Eu fui a pessoa que eu ia procurar as músicas para escutar, assim, né? Música cubana para mim é uma das melhores que tem. E aí ela faz essas homenagens colocando os trechos dos boleros e tal. E eu adoro essa parte também. Vejam que, claro, essas coisas todas afetam a minha leitura, né? Porque eu que cresci com a música, óbvio que eu vou ficar toda, olha só, esse livro fala de música. Mas não é só isso, obviamente, tem todas essas outras questões. Agora, que tem um apelo para mim, tem um gatilho musical para mim, tem. Talvez por isso eu tenha gostado tanto logo no começo, assim, que ela vem trazendo as coisas. Bom, acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Essa questão da música era importante mesmo, até porque super dialoga com você, né, Jéssica? Com a sua história, com a sua trajetória, eu acho que realmente... Sim, me marcou demais, assim, porque algumas das músicas são bem famosas até, e aí acabam chegando em outros lugares, né? E, enfim, e aí cada vez que ela colocava ali, eu ia atrás, porque sempre tem aquela coisa meio salsa, meio rumba, e eu adoro escutar, né? Eu ia atrás por isso. E, enfim, ela canta também, eu vi ela cantando numa entrevista lá, cantando uma musiquinha. Não, só uma coisa, você falou logo no começo dos elementos, né, que juntos acho que te pegou no livro, e você falou da autoficção, né, acho que a novidade aqui, na verdade, é a autoficção feita por mulher, né, por uma mulher, né, não por um homem de classe branco, de classe média, com crise de meia-idade, né, que a gente vê muito, assim, então, pelo menos isso é muito diferente. É a única autoficção que eu aceito, assim, é que não seja de um homem escritor passando por crise na escrita. Gente, o que tem de livro sobre isso, assim, não tá no mapa, assim, e não dá, né? Tem outras narrativas, por favor. É crise criativa ou divórcio. São as únicas coisas que acontecem com o homem classe média. A partir dos 40 é só isso que tem na vida deles. Os psicólogos... Ou divórcio que causa crise criativa, ou crise criativa que causa um divórcio também, né? Tem variações do mesmo tempo. Várias variações. Acho que vocês estão pegando o pé dessa galera aí, pô. Deixa os homens brancos de crise escrever as coisas deles, mano. Paciência. Preconceito, né, Caleb? Nossa. Uma vez eu recebi um comentário de um homem dizendo que os escritores também sofrem. Então, com essa eu acho que eu me despeço. Os homens também sofrem. Nossa, no episódio passado, a gente estava com uma outra Jéssica, né, que é a Jéssica Balbino, e aí ela falou que ela já escutou de escritores, assim, uma reclamação de eu só não faço sucesso porque eu não sou negro, eu sou branco, e aí não tenho recorte, aí a biografia importa hoje em dia muito mais do que a escrita, então não basta escrever bem, você tem que ter uma história, ter vindo de um lugar humilde, ser de algum grupo oprimido. Ai, meu Deus. Pobre homem branco, né? O pobre homem branco, ele tá sofrendo muito, realmente. Não tá sendo fácil pro homem branco em 2021, né? As mulheres querendo ler mais mulheres. Tá difícil pro homem branco, ele tá perdendo um pouco do espaço. Inclusive, queria aqui rapidamente só falar de alguns comentários que a gente teve no nosso último episódio. Eu separei 3 aqui, que aliás foi um episódio muito legal, que a gente falou sobre produtoras de conteúdo. A gente teve a participação da Jéssica Balbino, que eu já citei, e da Michelle Henriques. A gente teve a Mariana, que disse que gostou muito do episódio. Ela teve vontade de passar o tempo todo só concordando, porque ela achou que todas as colocações foram muito boas. A Ana escreveu que a Michelle e a Jéssica são incríveis, e elas são de fato. Fica aqui a recomendação para seguir ambas.
A Jéssica é super atuante, assim, a questão do corpo, vale muito a pena mesmo seguir, a Michelle também. E a Ana, inclusive, disse que ouve os nossos podcasts na faxina, que é um clássico aqui do nome do livro. O podcast só foi criado para isso, só assim. Acho que alguém falava, fazer faxina tá difícil, lavar louça tá difícil, e criaram o podcast. Esse é o objetivo. Alguém uma vez me falou assim, não fica ofendida, mas eu escuto na faxina e tal. Falei, por que isso me ofender? Melhor comentário, melhor elogio. Se a gente conseguir tornar a hora da faxina, veja bem, a hora da faxina no momento bom, cara, isso é tipo um superpoder. E a Carol, do perfil Drinks e Livros, que aliás é um ótimo perfil, se vocês não conhecem, ela cria drinks para livros, isso é muito maravilhoso, eu amo o perfil dela. A Carol disse que ela ficou muito feliz com o episódio porque a gente falou mal de publi de terno e ela achava que só ela que se incomodava com publis de terno. Então, você não tá sozinha, Carol, a gente se une aqui, você vai ver que somos milhões aí, viu? E falar também para a Jéssica, dessa vez a Jéssica que está aqui presente, nossa Jéssica do momento aqui, que a gente faz uma prévia do episódio, né? Que as pessoas têm que acertar qual é o livro. E este livro, ninguém vai acertar. Vai derrubar muita gente, vai ser bom, cara. O que todo mundo acertou no redoma de vidro. Exatamente, a galera tava na soberba aí, então... Eu fiz pra dificultar mesmo. Ó, você vai ver. Depois a gente vai mandar, falar assim, ó, quantas pessoas acertaram. E aí, quantas pessoas reclamaram que não acertaram. Inclusive, Jé, eu acho que as pessoas que te conhecem vão apostar errado também. Eu acho que as pessoas que te conhecem vão apostar na Casa dos Espíritos, porque é o que eu apostaria. Mas é que imagina, né? A Casa dos Espíritos, para mim, é um dos livros da vida, mas assim... Tanto já se falou sobre ele, né? Tanto ele foi muito importante para mim, mas eu já esperava isso dele. Talvez, acho que essa é a questão, assim, eu já esperava que ele ia ser o que ele foi. E esse aqui não, então me marcou por isso. Mas a Casa dos Espíritos também poderia ser, sim. Mas a Isabelita também já é bem conhecida. Não vou ficar com remorso agora. Você já leu alguma outra coisa dela, já? Vou ler agora em abril o Muito Além do Inverno com o Clube Lê Latinos. Vamos ler a Isabelita. E depois, mais adiante, a gente vai ler o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Vou me meter A Ju gosta muito. Vou me meter nessa empreitada. Eu que não ia ler, disse que nunca leria, agora eu vou ler. Vai, Juliana, fala. Eu era dessa turma e tive que ler pro clube. Foi difícil. Imagina. A gente vai ler em 2 meses, eu acho. Algo assim. Leitura normal ou leitura guiada dos capítulos? Eu vou ter que fazer um negócio guiado pro pessoal. Esse suspiro. O pessoal tá com certo medo, né? Aí a pessoa fica meio assim, bom, eu não posso fraquejar nessa, né? Eu posso dizer uma coisa? Essa ordem de capítulo não tem nada de é uma grande frescurada. Eu só queria dizer isso. Eu acho que, Ju, eu entendi. Eu concordo também que não acho que muda grande coisa, mas acho que ele muda um pouquinho. Não, tem capítulo que ele fala... Não, então vamos começar. Você começa pelo capítulo 50, aí você começa, acho que é 52. Aí você pula pro 10. Aí você vai pro 53, aí você vai pro 15, aí você vai pro 54. Fera, você tá de sacanagem comigo. E, enfim, não muda muito a ordem, sabe? E capítulo que é tipo uma frase. Esse capítulo que ele vai botando no meio é uma frase. Eu falei, fera, ele me respeita a minha história, sabe? Olha, a única pessoa que eu confio e que talvez eu siga, assim, que, tipo, não vou duvidar da pessoa, é a Bárbara. Ela disse assim, é legal ler salteado. E aí eu disse, bom, eu vou ler salteado. Agora, se me atrapalhar, eu vou lá depois reclamar para ela. Vou dizer, estava completamente errada.
Não atrapalha, não. Vai ser de boa, vai ser de Não boa. atrapalha, não atrapalha. Eu comecei a ler na ordem, entre aspas, certa, né? Na ordem. Aí eu falei, não, mas deixa eu ver aqui o que ele coloca no meio. Aí eu fui colocando e falei, mas Ele fica enchendo não linguiça. muda nada. Não muda Tem uma nada. divergência de opiniões aqui, Jé. Tem alguém que gosta e alguém que não gosta do livro. Não vou citar Eu nomes para não gosto ficar muito. chato. E esse livro, ele tem tudo para eu não gostar, né? Porque todas as coisas que eu detesto, assim, um escritor fazendo um joguinho para tirar meu tempo, geralmente eu passo longe desses livros. Mas o que eu não faço para um clube de leitura, né? E personagem homem escroto tem também. Pode botar aí na lista. Personagem homem escroto. Eu sei que não tem que defender homens brancos aqui, mas, se eu puder falar alguma coisa, o Histórias de Cronópolis e Formas é perfeito, assim, é maravilhoso e maluco. Acho que é o Cortázar que vale a pena? Não, que vale muito a pena, assim, eu acho que vale muito a pena. Mas é isso, Jé, fala de novo do clube, onde que as pessoas encontram para participar. Gente, lê latinos, né? Vamos aderir aí essa ideia. Essa é a hashtag que a gente apoia. Bom, o clube está no Catarse, né? Para participar do clube é só assinar lá no Catarse, tem diversas recompensas. Uma das recompensas são os encontros, né? Então acho que essa é a que o pessoal mais quer, ler e depois conversar sobre o livro, né? Enfim, e aí se encontra no catarse.me/Clube Lê Latinos. É super fácil, mas se vocês jogarem no Google Clube Lê Latinos, é o primeiro link que aparece. Então, é super acessível. Tá no meu Instagram também, tá tudo lá no meu link da bio do Instagram, Jéssica V. Matos, a minha arroba. E se também não achar por aí, tá no YouTube, em todos os lugares que eu estou, tá o clube também. E quem tiver vontade, assim, de conhecer, eu acho que vale, porque mais pelo caminho que a gente vai percorrendo, assim, que foge um pouco do senso comum, né? A gente já leu coisas da Guatemala, da Nicarágua, de El Salvador, então a gente dá uma passeada também pela América Central, não é só a América do Sul, e é sempre válido, assim, ver. A gente acaba descobrindo uns países bem semelhantes aos nossos, uns dilemas bem parecidos com os nossos, e aí até é reconfortante, porque a gente vê que não é só o Brasil que acontece essas coisas, assim. Mas, enfim, e quem tiver vontade vem, também me sigam no canal, tem um canal no YouTube com vídeo 2 vezes por semana, quartas-feiras e domingos, sempre tem conteúdo, e sempre promovido por literatura de mulheres e tal, e contemporâneos. Quem se interessa por essas coisas todas, acho que vai gostar. E tem seus cursos também, agora você está dando cursos, né? Tem meus cursos, tem a última aula do meu... A última aula do meu curso é agora. Ai, meu Deus! A última aula do meu curso é nesse sábado e eu vou abrir uma nova turma. É um curso sobre introdução aos estudos literários e é um curso de literatura, de aula de literatura para quem nunca estudou literatura. E, enfim, é para leigos, para leitores comuns, para entender um pouco do funcionamento da literatura. Acho que é bem legal. A primeira turma foi muito massa e em breve eu vou abrir uma segunda turma. Tudo isso eu anuncio também no Instagram, anuncio no meu canal. E tem as aulas de espanhol também, mas as aulas de espanhol eu tô com poucas vagas, porque eu não tô dando conta mais, gente, é muita coisa. Então, espanhol tem que entrar numa filinha de espera, mas para isso, estamos aí, a 1000. Só queria dizer que eu consegui passar o episódio todo sem comentar que eu faço letras espanhol, porque eu vi já a pronúncia da Jéssica e a pronúncia dela é maravilhosa, assim, é boa mesmo. E eu fiquei com vergonha, porque eu sou meio devagar, né? No livro da Wendy eu tava lendo em espanhol, mas demorou mais e tal, então... Caleb, eu fiquei feliz que ela falou, que a Jéssica falou que portunhol agora é uma língua. Eu falei, finalmente eu vou ter vergonha de falar. Porque assim, às vezes, as únicas vezes que eu saí do país foi pra Argentina e pra Peru. Aí eu falava, não falo espanhol, falo português bem devagar. E eu parecia uma imbecil falando devagar. Porque eu me recuso espanhol. Porque aí vão falar, sabe? Tipo, vão o que essa brasileira, filha da mãe, tá tentando falar espanhol? Antes do Bolsonaro, cara, as pessoas realmente gostavam muito dos brasileiros, né?
nessa viagem do verdade. Peru, assim, Gostava. cara, você falava que era brasileiro, as pessoas adoravam, assim, sabe? Tipo, e isso que você falou do, tipo, você falar devagar, existia uma boa vontade na troca, sabe? Tudo mais. Eu não sei como que vai ser depois da pandemia, afinal o Brasil hoje meio pária, mas então acho que isso ajudava. A cooperação do Mercosul está um pouco afetada, eu acho, nos últimos tempos. Um pouquinho afetada. Sim. Ai, que horror. Mas vai passar. Mas não fica com vergonha de falar espanhol. Eu não sabia que tu fazia letras em espanhol. Como é que tu me esconde uma coisa dessas? Não, é que eu tenho umas dificuldades por isso. Ô, Jéssica, obrigado, viu? Imagina, obrigada a vocês por me convidarem. Estou muito feliz. Esse é o melhor podcast do Brasil. Quem discorda de mim está errado. Obrigado demais mesmo. Muito obrigada mesmo, foi ótimo. Obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês. Até mais, viu, gente? Qual é o nome da gatinha? Aqui fez a participação. A Tereza também fez a participação agora no final. Já está recolhida aqui no meu colo, dormindo. Mas você tem uma outra gatinha. Tenho, a Maisena. A Maisena se chama Que Maisena. nome maravilhoso. é maravilhoso, gente. Ela é preta. A minha gata é preta. Tem foto dela no meu Instagram, tá? Então, ela é preta, mas ela tem as patinhas brancas, o peito branco. E ela usa uma coleirinha vermelha para combinar com o outfit todo. E ela é Maisena porque não tem outra coisa, não teria outro nome para colocar. Muito bom. Eu amo. Ai, maravilhoso. É um nome muito bom mesmo, realmente. Maisena e Paçoca são os meus nomes preferidos para animais, para pets. Paçoca é legal. Paçoca é legal, é muito legal. Ó, tem uma ouvinte nossa, que é a Flávia, que ela tem dois cachorros, que é o Bisteca e o Brinquedo. Puta, Eu adoro. eu acho muito bom. Bisteca e Brinquedo. Mas isso aí, gente. Ó, não esqueçam de comentar se vocês gostaram do episódio. Vai ter o card lá no Instagram. Então, procurem o nome do livro podcast, o card desse episódio. Contem aí o que vocês acharam. Se vocês já leram Ao de Guerra, até algum dos outros livros, né, que a gente não leu aqui. Sim. Se vocês já leram, comentem, escrevam pra gente. Ou até outra dica de autores cubanos, né? A Jéssica falou alguns nomes, mas, enfim, é uma literatura que é bem interessante. Então, quem tiver dicas, estamos aceitando. Isso aí. E no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube também, só deixar o comentário que a gente lê tudinho. E é isso, gente. Jéssica, mais uma vez, brigadão. Vão seguir a Jéssica, por favor. E participar do clube, né? Participar do clube é Participem legal do demais. clube. Sim, E aí? venham pro clube. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Venham latinos. E até mais. Até mais, Até gente. mais, Tchau, tchau. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.